Olá, bom dia. O Hora 1 desta terça-feira, 8 de janeiro, já está no ar para você. A posse dos presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e do BNDES foi bastante concorrida. Todo mundo queria ver como estavam os humores do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes. Seria a primeira aparição pública dos dois juntos, desde as informações desencontradas da última sexta-feira. Mas o que se viu foi sintonia, até juras de amor. Pois então, no discurso, os dois defenderam transparência na atual administração e a apuração de toda e qualquer irregularidade ocorrida nos governos anteriores. Os detalhes dessa história a gente te mostra já já. Confira agora os outros destaques do Hora 1 de hoje. Governo federal vai ampliar a atuação da Força Nacional no Ceará para ajudar no combate à onda de violência. O ex-presidente Lula apresentou as alegações finais do processo sobre o sítio de Atibaia. A polícia do Maranhão investiga a participação de seguranças de uma construtora no assassinato de 3 jovens. Mais um policial é morto no Rio de Janeiro. Estados Unidos e Turquia buscam um acordo para acelerar a retirada de tropas na Síria. O Papa Francisco volta a condenar os abusos sexuais contra menores. Ad essere spazio di dialogo e di incontro per tutti i paesi. Começa hoje a rodada decisiva da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Para muitos times, o dia é de despedida. Quem tem os detalhes pra gente é ele, Thiago Oliveira. Bom dia, Thiago. Bom dia, Mi. Bom dia, turma. Pois é, hein? Em 5 grupos, a definição sai hoje. Os 2 primeiros se classificam e os 2 últimos vão para casa. A fase de mata-mata vai ter 64 times. Se liga. Na rodada desta segunda, a zebra atravessou o caminho do Santos. E o time da Vila Belmiro corre o risco de ser eliminado. O Vasco ficou no 0-0 e precisa de mais um ponto para se manter na copinha. Já o Fluminense venceu mais uma e se garantiu na próxima fase. Tem também a preparação de São Paulo e Flamengo para o torneio da Flórida. E o mercado da bola no Brasil. O Corinthians apresentou o atacante argentino Mauro Bozelli. E a pergunta que não quer calar, o que a gente pode esperar do tempo para hoje? Quem conta tudo é a Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaque. Bom dia, Mi. Bom dia para você. Olha, a dica do dia. Hoje você pode escolher uma roupa bem leve. Não esqueça da garrafinha de água, do protetor solar e do guarda-chuva. Porque o botão verão tá ligado. Vai fazer calor em todo o país e pode chover em quase todas as regiões. A chuva pode vir já de manhã no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso do Sul. É aquele chove e pare. Atenção, porque onde essa chuva cair pode ser forte. Vai servir para refrescar, porque olha só, 33 em Porto Alegre, 36 em Floripa, 40 no Rio e 33 aqui em São Paulo. Daqui a pouco eu conto tudo para você. É isso, liga o ventilador e vamos nessa, porque o Hora 1 já aqui. Só tá começando. Olá, bom dia para você, muito bem-vindo. Agora são 4 horas e 3 minutos, pela hora de Brasília. Os novos presidentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e do BNDES tomaram posse nesta segunda-feira. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a criticar a intervenção política em bancos públicos. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, que foi empossado, disse que pretende vender o que chamou de alguns ativos da instituição, mas garantiu que não venderá o que classificou de, abre aspas, joias da coroa, fecha aspas. E o novo presidente da Caixa, Pedro Guimarães, afirmou que a classe média vai ter que pagar juros de mercado no financiamento imobiliário. Quando desceu a rampa para a cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro já tinha afinado o discurso com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A ordem era enterrar as informações contraditórias da última sexta-feira, que deixaram os investidores preocupados. Durante as posses, Guedes fez críticas ao sistema de concessão de créditos nas gestões petistas, que chamou de estatização do crédito. Quando esse crédito é estatizado, sobra menos para o resto do Brasil. E aí os juros são absurdos. Quando estão fazendo esses favores do lado de cá, financiam com o endividamento em bola de neve do lado de lá.
Então, um juro vai para a Lua, que é o juro que o povo brasileiro, 200 milhões, experimenta, e o outro juro é baratinho. E é esse tipo de distorção que essa equipe vai tentar eliminar. Joaquim Levy assumiu o comando do BNDES, Rubem Novaes, do Banco do Brasil, e Pedro Guimarães, da Caixa. Guimarães prometeu vender pelo menos 2 subsidiárias ainda este ano. Uma delas, a Caixa Seguridade. Disse que não vai mexer nos juros do Minha Casa Minha Vida, mas que as taxas para a classe média devem subir. Porque juros de Minha Casa Minha Vida é para quem é pobre. Para quem é classe média tem que pagar mais. A Caixa ela vai respeitar, acima de tudo, mercado, lei da oferta e da demanda. No BNDES, Joaquim Levy prometeu uma gestão transparente. Continuar combatendo o patrimonialismo e as distorções que foram verificadas e que são, como disse o ministro muito bem, uma trava ao crescimento do país, a justiça, a equidade. A ferramenta para isso tem que ser a transparência, tem que ser a ética. No Banco do Brasil, as palavras de ordem são as mesmas: vender ativos periféricos e dar transparência aos números. Alguns analistas afirmam que a nova administração pretende vender as joias da coroa do banco, deixando-o fragilizado perante a concorrência. Nada mais falso. O mandato que me é passado é o de rígida austeridade e de maximização de valor, respeitada a absoluta transparência. O último a falar foi o presidente Jair Bolsonaro. Ele aproveitou para combater a imagem de descompasso entre ele e Paulo Guedes, criada na semana passada. Tenho certeza, sem qualquer demérito, que eu conheço um pouco mais de política que o Paulo Guedes. E ele conhece muito, mas muito mais de economia do que eu. E o que é muito importante e nunca houve em governo nenhum no Brasil. O senhor Paulo Guedes, assim como os outros senhores ministros, tiveram a liberdade de escolher todo o seu primeiro escalão, sem qualquer interferência política. O chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, minimizou qualquer problema entre o presidente e a equipe econômica. Aquilo foi fruto exatamente de uma primeira semana. Tem muita coisa, o peso em cima das costas do presidente é muito grande e ele acaba ouvindo muita coisa sem ter tempo nem de conferir. Não teve rusga nenhuma, nem rusga, nem carrinho por trás, nem tesoura voadora, não teve nada. Depois das posses, mais reuniões entre as áreas econômica e política para evitar novos desencontros daqui para frente. O secretário da Previdência, Rogério Marinho, se reuniu com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Discutiram propostas de reforma da Previdência e uma medida provisória para acabar com as fraudes nas aposentadorias. Onyx almoçou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para afinar o discurso sobre a pauta econômica. A ordem é apagar qualquer imagem de desentendimento dentro do governo. Nós somos uma equipe muito sintonizada e isso acabou indo parar nos próprios discursos do presidente e é como nós pensamos, nós estamos pensando em futuras gerações e não na próxima eleição. A presidente do IBAMA, Sueli Araújo, pediu exoneração do cargo nesta segunda-feira. O pedido foi feito um dia depois dela se envolver numa polêmica no governo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o presidente Jair Bolsonaro criticaram um contrato de aluguel de veículos assinado pelo IBAMA. O IBAMA tem poder de polícia nos assuntos relativos ao meio ambiente. O Instituto fiscaliza e é responsável pela concessão de licenças ambientais. O processo de licenciamento ambiental foi criticado várias vezes pelo presidente Jair Bolsonaro, que defendeu mais rapidez na concessão de licenças para obras e outros empreendimentos. Logo depois de ser eleito, Bolsonaro disse que iria acabar com o que ele chamou de festa de multas do IBAMA. Os desentendimentos que levaram à saída antecipada da presidente do IBAMA, Sueli Araújo, começaram quando o novo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, reproduziu em uma rede social o extrato do contrato do Instituto para aluguel de veículos. Ele escreveu quase 30 milhões de reais em aluguel de carros só para o IBAMA.
O presidente compartilhou a mensagem do ministro e acrescentou: estamos em ritmo acelerado, desmontando rapidamente montanhas de irregularidades e situações anormais que estão sendo e serão comprovadas e expostas. A certeza é, havia todo um sistema formado para principalmente violentar financeiramente o brasileiro sem a menor preocupação. Pouco depois, o comentário foi apagado, mas ele manteve o post do ministro. O presidente espera que cada ministro apresente esta semana o resultado de um pente fino nos ministérios. Sueli Araújo rebateu as críticas. Disse que o novo contrato abrange 393 caminhonetes adaptadas para atividades de fiscalização, combate a incêndios florestais, emergências ambientais, ações de inteligência, vistorias técnicas, etc., nos 27 estados brasileiros. Inclui combustível, manutenção e seguro, com substituição a cada 2 anos. A acusação sem fundamento evidencia completo desconhecimento da magnitude do IBAMA e das suas funções. O valor estimado inicialmente para esse contrato era bastante superior ao obtido no fim do processo licitatório. Sueli Araújo ainda acrescentou que espera, por fim, que o novo governo dedique toda a atenção necessária às importantes tarefas a cargo do IBAMA e não a criar obstáculos à atuação da autarquia. O ministro do Meio Ambiente respondeu pelas redes sociais: não levantei suspeitas sobre o contrato, apenas destaquei seu valor elevado conforme meus esclarecimentos na própria postagem. O valor elevado também foi questionado pelo TCU desde abril e, portanto, não precisava ser assinado há 10 dias da troca de governo. O TCU deu aval para o contrato em outubro do ano passado. Sueli Araújo pediu exoneração do cargo. Ela assumiu a presidência do IBAMA em junho de 2016 no governo Temer. O Ministério do Meio Ambiente informou que o futuro presidente do IBAMA, que já tinha sido indicado, Eduardo Bin, deve ser nomeado nos próximos dias. Dando uma pausa agora no noticiário político, o Rio de Janeiro registrou ontem a segunda morte de um policial militar neste ano. A vítima foi um soldado que, segundo a família, não estava armado nem fardado. Mesmo assim, foi alvo de vários tiros no momento em que chegava em casa. Os nomes dos PMs Daniel Henrique Mariotti e Miqueias Marinho Ribeiro foram lembrados num ato promovido pela ONG Rio de Paz, na Lagoa. Os PMs, ambos com 30 anos, morreram no intervalo de menos de 48 horas. Nós não vamos ficar livres desse flagelo enquanto não rediscutirmos a questão da guerra às drogas. Enquanto não combatermos a miséria e reformarmos a nossa polícia e oferecendo aos nossos policiais condições dignas de trabalho, repito, melhores salários, a fim de que esses homens que estão cumprindo sua tarefa nas circunstâncias mais difíceis, talvez, do mundo, sejam valorizados. O soldado Miqueias Marinho Ribeiro foi assassinado em Japeri, na Baixada Fluminense. Ele chegava em casa de carro quando ocupantes de um outro veículo dispararam contra ele. O pai de Miqueias disse que ele não estava nem com a farda e nem com a arma quando foi baleado. O Departamento de Homicídios da Baixada trabalha com a hipótese de execução e que tem a motivação passional. O soldado Miqueias era casado e tinha um filho de 6 anos. Já o PM Daniel Henrique Mariotti foi baleado na cabeça ao tentar impedir um assalto no sábado na linha amarela. Daniel deixou a esposa e um filho de 3 anos. Foi justamente do filho que ele falou na última mensagem que mandou para o pai. Agora que sou pai, percebo o tamanho do amor que um pai tem por um filho. Você foi e é o melhor que você pode ser. Queria dizer que te amo muito. Espero que meu filho sinta por mim o amor que sinto por você. Que triste. 3 jovens foram assassinados na zona rural de São Luís. A polícia investiga a participação de vigilantes de uma construtora que tem obras na área. Há também a suspeita que PMs tenham envolvimento nos crimes. Os moradores andaram pelas ruas carregando os caixões. Uma multidão acompanhou o cortejo até chegar ao cemitério do Coquilho, na zona rural de São Luís. Dor, sofrimento e revolta eram os sentimentos que toda a comunidade compartilhava por causa do crime que chocou o bairro onde os adolescentes moravam. Nós estamos pedindo justiça, estamos abalados com isso, porque ele não matou nenhum cachorro, tá entendendo? A gente quer resposta, tá entendendo? Porque o que ele fez, essas coisas não merecia, porque não era nenhum ladrão, nenhum bandido.
Os 3 meninos desapareceram na quinta-feira pela manhã. Os corpos foram encontrados no matagal, na área onde estão sendo construídos imóveis do Minha Casa Minha Vida, no Mato Grosso, uma comunidade vizinha. Gustavo Feitosa Monroy tinha 18 anos de idade, João Anderson da Silva Diniz, 17, e Gildean Castro Silva, 14 anos. Segundo as famílias, os amigos costumavam sair de casa de bicicleta para ir a um açude tomar banho. Eu conversei com ele para ele não ir mais para aquele açude, porque ele é muito arriscado. Mas aí sabe como é. Sempre ele dizia, ela tem um açude, ele ia tomar banho lá e vinha de novo. 3 vigilantes que fazem a segurança da área onde os corpos foram encontrados prestaram depoimento na delegacia de homicídios. Parentes das vítimas também foram ouvidos pela polícia. De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios, há indícios de que esse crime tenha um envolvimento de policiais militares. Seriam pelo menos 3 que teriam ligações com a empresa de vigilância da área. Os nomes dos suspeitos não foram revelados, porque, segundo a Secretaria de Segurança, ainda é preciso fazer a confirmação se houve e qual foi o tipo de participação de cada um deles na execução dos 3 garotos. Nós já sabemos que houve uma perseguição, dominaram os adolescentes e depois eles foram executados. Temos a coleta de vestígios de crime no local, cápsulas, que estão sendo identificadas para definir a origem delas através da numeração do lote. Então nós já temos nomes de plantonistas, nome de outros vigilantes que não estavam no plantão, mas que são vigilantes da empresa, e nome de policiais que tinham um relacionamento com vigilantes da empresa. E agora precisamos analisar tudo isso para definir a autoria. Até agora foi preso um policial militar. Hamilton Caires Linhares é suspeito de ter participado do triplo homicídio dos jovens da zona rural de São Luís. Nossos sentimentos à família. Agora a gente dá uma pausa para falar de um assunto mais ameno com a Jaqueline Brasil. Bom dia, Jaque. Bom dia, Mi. Bom dia mais uma vez para você. Previsão do tempo que é super importante. Você que está agora aí se arrumando para sair ou vai sair mais tarde, vai dormir, quer saber como vai ficar o tempo, eu conto tudo para vocês. Destaque principal. Calor continua. Nossa, eu gostei esse verão daquilo que tá você falou. bombando, né, gente? Ventilador ligado. Ventilador ligado, pelo amor de Deus. Muito. Se bem que tem que preocupar-se com a conta de energia. Pois exatamente. Abre a janela então, né? Pega o leque. Pega o leque, é uma o leque boa. da minha mãe. Junta toda a galera na sala ali e compartilha aquele ventilador. Enfim, em todo o país o calor continua e justamente por causa desse calorão, mais a umidade, o risco de chuva também serve aí para quase todas as regiões, tá? O tempo só fica firme no interior da Bahia, em boa parte de Minas, no Espírito Santo e no Rio. Aqui em São Paulo, o dia vai ser de sol, muito calor, mas tem risco bem baixo de chuva e isolada, tá? Pode chover também no centro-oeste, no norte e no sul. E quando a gente fala dessa chuva isolada, não dá para a gente descartar que não seja uma chuva forte. Sabe aquela chuva que vem de uma vez, depois ela vai embora e o tempo abre de novo? É assim que funciona. É um casamento do verão, né? Casamento. Aqui a gente mostra os maiores volumes de chuva das últimas 24 horas. Quaraí, Rio Grande do Sul, São Borja também no sul, General Carneiro, Paraná e São Miguel do Iguaçu, Paraná. Vocês podem observar que os maiores acumulados todos foram concentrados na região sul. Além da combinação calor-umidade, também tem a ver com aquela frente fria que passou ontem e foi embora deixando rastro. A gente mostrou aqui como choveu forte em cidades do Rio Grande do Sul e em Porto Alegre a chuva foi rápida, mas deixou estragos. As janelas do prédio do INSS quebraram com vento forte. As rajadas chegaram aos 85 km por hora. Pelo menos 12 árvores caíram pela cidade. Algumas bloquearam o trânsito. Postes de energia também foram ao chão. Em Condor, no noroeste do estado, casas ficaram destelhadas. O teto de um mercado caiu inteiro. Muita mercadoria foi perdida. Jaque, e você avisou que essa chuva viria? Avisei sim. Todo o Rio Grande do Sul tinha risco de temporal. Hoje, a gente não tem um risco de temporal para nenhuma região. Que bom. Mas é aquilo. A chuva que vier, principalmente à tarde, ela pode ser forte e isolada, então todo cuidado, tá? Hoje os maiores acumulados ainda concentrados no Rio Grande do Sul, mas na parte mais ao norte, tá? Em parte também de Santa Catarina e aqui, olha, bem no oeste do Paraná. Também em algumas cidades do Amazonas, Mato Grosso, Pará, Maranhão e Piauí também. Aqui a gente consegue explicar tudo o que está acontecendo. E olha só, a frente fria de ontem, que causou todo esse estrago para você que está aí no Rio Grande do Sul, ela já está em alto mar. Só que ela ainda
ainda deixou áreas de instabilidade. É por isso que no Rio Grande do Sul pode chover a qualquer momento. Vamos dar uma olhadinha agora em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, para ver como é que tá? Opa, tem nuvem. Tem bastante nuvem, o tempo tá mais fechadinho, se a gente for comparar com os dias anteriores, né? Sim. A chuva pode vir a qualquer momento, mas não quer dizer que o sol não apareça aí para vocês, tá? Máxima de 28 graus. Santa Catarina e Paraná, a chuva vem à tarde, ou seja, sol e a chuva à tarde. Aqui em São Paulo, a gente vai ter um dia muito parecido com o de ontem. Pensa no calorão de ontem. Nossa Senhora, foi muito difícil dormir já. Sol, né? Então, muito complicado. Aqui na capital, no interior, no litoral, teremos esse dia de muito calor. Só que a chuva ela pode vir à tarde em pontos isolados por causa da umidade e desse calorão todo. Você que está no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, também está nesse pacote. Rota do calor e do sol. Todo o estado do Rio de Janeiro com máxima de 40 graus. Ontem quase que deu 40, deu 39 e um pouquinho, já conto para vocês. Espírito Santo e boa parte de Minas, incluindo BH também. Tudo culpa dessa alta pressão aqui, Michele. Essa alta pressão não deixa nenhum sistema que traga chuva avançar para a região. Tudo que vem por aqui, por exemplo, a frente fria, ela vai embora. Essa alta pressão aqui secando tudo. Você que está em parte de Goiás, também aqui, também Tocantins e interior da Bahia, também está nessa rota do sol e do calor. Vamos então falar com Barreiras. Barreiras que está na rota do tempo firme. E olha só. Só tem um cachorrinho ali. Um cachorrinho ali. Daqui a pouco tem que desmontar a árvore de Natal, porque já passou, hein? Dia dos Reis. Já domingo. foi. Mas tá bonito, por enquanto a gente está curtindo. Tá alegrando aqui a nossa imagem. Você que está em Barreiras hoje, a máxima de 33 graus. A pista molhada de uma chuvinha ainda, resquício da madrugada, mas hoje não chove mais aí para vocês, tá? No Nordeste, a chuva tá mais espalhada, em boa parte, inclusive, Maranhão, Piauí, Ceará, por causa da ZECIT, tá? Zona de Convergência Intertropical. As áreas se espalham por aqui. Na faixa leste também, desde aqui a Bahia até lá em cima, Rio Grande do Norte. A gente inclui Pernambuco. Vamos dar uma olhadinha no Recife? Recife que ontem amanheceu com chuva e hoje também. Olha só. Já passou aí uma chuva. Essa chuva ela vai ao longo da manhã, depois ela para, máxima de 31 graus. Para você que está no centro-oeste, então, especialmente onde está mais escuro em Mato Grosso, a chuva ela vem já desde cedo, tá? O sol aparece também em toda a região norte do Acre, Amazonas, até lá em cima, Amapá e Pará também. Umidade, calor e a chuva vem um pouco mais à tarde. As mínimas bem elevadas, 25 para você que está em Porto Alegre, 22 aqui em São Paulo, 23 no Rio, 24 em Salvador, 22 em Palmas e 23 ali em cima em Belém. E as máximas para você se programar. 33, Porto Alegre, São Paulo, BH e também Goiânia, 40 no Rio, 32 em Fortaleza, 35 em Boa Vista e 36 para você que está em Floripa. E a gente finaliza com a sua participação. Andréa Carla, Patos, Paraíba, amanhecer em Patos com nuvens de enfeite para dar aquela inspirada na manhã dessa terça-feira, sua fofa. Eu tenho que decorar ainda isso, Jaque, mas eu vou fazer um intensivão. Vai. Jaque, já a gente volta a falar, então, da previsão do tempo. Olha, agora um assunto triste, mais uma vez, violência na fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Uma mulher foi assassinada. Segundo a polícia, ela teria envolvimento aí com tráfico de drogas. Juana Torres Vera, paraguaia com dupla nacionalidade de 41 anos, morreu depois de ser atingida por vários disparos de calibre 9mm aqui na Avenida Brasil, a principal de Ponta Porã, bem perto da linha internacional com Pedro Juan Cabalheiro, no Paraguai. Segundo testemunhas, Juana dirigia uma caminhonete quando dois homens em uma moto chegaram ao lado do veículo e dispararam várias vezes contra a vítima. Ela ainda dirigiu o carro por cerca de 50 metros, mas parou o veículo no meio da rua. Juana estava acompanhada do filho de 15 anos, que também foi atingido e levado para o hospital regional da cidade. Essa foi a primeira execução de 2019 aqui na fronteira com o Paraguai. No ano passado, foram 24 mortes em Ponta Porã e mais de 30 em Pedro Juan Cabalheiro, segundo o Ministério Público do Paraguai. A polícia agora vai investigar o caso e não descarta nenhuma hipótese, inclusive a de disputa pelo controle do tráfico de drogas aqui na região. O ano mal começou e já foi registrado o primeiro ataque a banco de 2019 na Bahia. A agência fica em Salvador, ao lado de um supermercado. Com o impacto da explosão, parte do muro desabou. Até agora ninguém foi preso e ainda não se sabe o valor que foi levado pelos criminosos. Apesar do susto, a Secretaria de Segurança Pública disse que os ataques a instituições financeiras aqui no estado seguem uma tendência de queda com base no levantamento das ocorrências dos últimos anos.
A polícia apreendeu mais de 3 toneladas de agrotóxicos contrabandeados da China em Serranópolis, Goiás. A carga estava escondida na carroceria de uma carreta. Nenhuma das embalagens tinha os selos da Anvisa, do Ibama ou do Ministério da Agricultura. Uma pessoa foi detida e levada para a delegacia de Jataí. Os agentes investigam agora qual era o destino da carga. 3 criminosos assaltaram uma padaria na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. Eles conseguiram fugir nas barbas da polícia. As imagens das câmeras de segurança mostram os bandidos seguindo em direção à padaria. Eles não têm medo de mostrar os rostos. O grupo entra, rende clientes e funcionários. Neste momento, alguém avisa os ladrões que a polícia está do lado de fora. Os bandidos correm e entram num carro que está estacionado quase em frente à loja. A viatura da PM passa e não percebe nada. Logo depois, o carro com os bandidos sai tranquilamente da vaga e foge na direção contrária da polícia. A PM disse que a viatura foi acionada para cuidar do caso, mas os policiais tinham sido informados de que os ladrões tinham fugido a pé e que os vidros escuros do carro impediram que os policiais vissem os bandidos. A Confederação Brasileira de Paraquedismo divulgou o laudo da perícia feita no equipamento do paraquedista Diogo Tavares, que morreu durante um salto no dia 18 de dezembro em Boituva, São Paulo. O laudo diz que houve problemas no lado esquerdo do equipamento que aciona o paraquedas. Isso teria feito com que o equipamento principal se desconectasse antes da hora, o que também atrapalhou a abertura do paraquedas reserva. Diego Tavares, de 35 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória, chegou a ser socorrido, mas não sobreviveu. O laudo ainda não foi anexado ao inquérito policial aberto para investigar o acidente. O delegado responsável pelo caso disse que ainda não teve acesso ao documento e que, assim que isso acontecer, vai dar um andamento às investigações. Um fato curioso chamou a atenção dos moradores de Mafra, em Santa Catarina. Um macaco bugio apareceu no centro da cidade e deu trabalho para os bombeiros. A equipe de resgate tentou jogar uma rede, mas o macaco escapou. Horas depois, o animal entrou numa loja e foi capturado. O macaco não se feriu, mas estava bastante estressado e foi encaminhado para a Polícia Militar Ambiental. Você vai ver depois do intervalo, aqui no Hora 1. O Ceará vive mais um dia de tensão. A onda de violência diminuiu, mas a população ainda teme novas ações de grupos criminosos. Estados Unidos e Turquia buscam um acordo para a retirada de tropas da Síria. Estamos de volta com o Hora 1 desta terça-feira. Agora são 4 horas e 28 minutos pelo horário de Brasília. Para quem acabou de ligar a TV, a gente preparou um resumo com as notícias que nós já mostramos na edição de hoje. Mais um policial militar foi morto no Rio de Janeiro. O crime aconteceu menos de 48 horas depois do assassinato de um outro PM no estado. O soldado Miqueias Marinho Ribeiro foi alvo de vários tiros quando chegava em casa em Japeri, na Baixada Fluminense. A vítima, segundo a família, não estava com arma nem fardado. O Departamento de Homicídios trabalha com a hipótese de execução por motivação passional. 3 jovens foram assassinados na zona rural de São Luís. Os corpos das vítimas foram encontrados perto de onde eles moravam, uma área onde estão sendo construídos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios, há indícios de que esse crime tenha um envolvimento de policiais militares. Seriam pelo menos 3 que teriam ligações com a empresa de vigilância da área. Bandidos atacaram uma agência bancária em Salvador. Parte do muro desabou com o impacto da explosão. Os caixas eletrônicos funcionavam numa área ao lado de um supermercado que também foi atingido. Até agora ninguém foi preso e ainda não se sabe se os criminosos conseguiram levar o dinheiro. Este é o momento em que a gente bisbilhota as câmeras pelas cidades Brasil afora. Então vamos ver como é que tá? Começando aí com São Paulo, a capital paulista, que amanhece com 21 graus, já esquentando, temperatura sobe ainda mais na previsão já passada pela Jaqueline Brasil. Daqui a pouco ela traz mais detalhes aí para você.
Adiante, vamos ao Rio de Janeiro, belíssima imagem, uma visão panorâmica e 27 graus no Rio de Janeiro. Gente, se prepare, viu? Porque o termômetro vai subir ainda mais. Aí vamos para Belo Horizonte, que tem 20 graus neste comecinho aí de terça-feira. Bom dia, BH. Aí vamos para Vitória, no Espírito Santo. Bonita imagem, 26 graus em Vitória. Centro-Oeste brasileiro, Ponte JK em Brasília, onde faz neste momento 19 graus. Bom dia para você de Brasília que está acordando, ligando a televisão. Bem-vindo, pessoal de Cuiabá também, onde faz neste momento 24 graus. Agora, dando uma passeada pelo Nordeste, Salvador, capital da Bahia, 25 graus, por aí. Bom dia! No Recife já choveu, ainda pode chover, céu tá nublado. A gente tem mais detalhes já já com a Jaqueline Brasil, 27 graus. Aí vamos para o sul do Brasil, 21 graus em Curitiba. Bom dia, curitibano! Para encerrar esta nossa primeira etapa do Giro, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 23 graus. Bom dia, gente, coragem. O estado do Ceará vai receber mais reforços da Força Nacional para tentar conter a onda de ataques criminosos. Além da capital, outras 35 cidades foram alvos dos bandidos. O grupo de 300 homens da Força Nacional, que chegou há 3 dias para reforçar a segurança no Ceará, vai receber reforço. Mais 106 devem chegar até esta terça-feira. Esse efetivo de mais de 400 militares da Força Nacional já estava previsto no pedido feito pelo governo do estado quando a onda de ataques começou. Agora, o restante do contingente enviado pelo Ministério da Justiça vai ajudar nesse trabalho de vigilância de prédios e serviços públicos, enquanto a Polícia Militar faz o patrulhamento das ruas e operações especiais. Entre elas está a segurança no transporte coletivo em Fortaleza. Além da escolta, alguns ônibus saem dos terminais com policiais embarcados. Melhora um pouco, não deixa de você ficar apreensivo, né? A medida impediu novos ataques a ônibus desde o fim de semana. Muitos comerciantes ainda têm medo. Várias lojas fecharam as portas mais cedo. A gente não vê policiamento na rua, não tem nada, né? Então a avenida fica deserta. E a gente ficar com o comércio aberto é um risco que a gente corre, né? Já o interior do estado, que não conta com a presença das tropas federais, continua sofrendo com ações criminosas, principalmente em prédios e equipamentos públicos. 35 cidades registraram cerca de 150 ataques. A Prefeitura de Morrinhos, no norte do estado, colocou toda a frota de veículos na Praça da Igreja Matriz. A medida foi tomada para tentar proteger os veículos e também para identificar possíveis autores dos atos de vandalismo. Como medida de segurança e de controle disso até que essa coisa se normalize mais. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará vai mandar homens da Polícia do Estado para reforçar o patrulhamento nas cidades do interior. Vai migrar efetivos e usando a mesma estratégia também nessas regiões do interior, com o envio de tropas, nossos membros da Polícia Militar, da Polícia Civil. O governo do estado também começou a transferir presos para conter a onda de ataques. Um chefe de facção foi levado para um presídio federal. O Tribunal de Justiça do Ceará analisa pedidos de transferência de mais 19 detentos para fora do estado. 2 fugitivos de um presídio de segurança máxima estão entre os suspeitos de assaltar uma agência bancária em João Pessoa, na Paraíba. Na fuga, os bandidos trocaram tiros com a polícia e um cabo foi baleado. Mais de 200 homens foram às ruas para tentar prender os ladrões, que ainda estão foragidos. Pelo menos 4 criminosos estiveram no banco e, segundo a polícia, um outro bandido ficou esperando no carro. As imagens das câmeras de segurança mostram 2 assaltantes armados. Eles se movimentam dentro do prédio com alguns funcionários e conseguiram pegar dinheiro dos caixas, mas não tiveram acesso ao cofre. Segundo a polícia, eles são José Maicon Nascimento Ferreira, conhecido como Neguinho Zarolho, e Geraldo,
conhecido como Baixinho ou Miúdo. A polícia ainda está investigando o sobrenome dele. Os dois são foragidos do Presídio de Segurança Máxima PB1, de onde quase 100 presos escaparam no último mês de setembro. Com a chegada da polícia no banco, os criminosos fugiram e começou a perseguição. Os policiais perseguiram os assaltantes até uma área conhecida como Fazenda Mussuré, zona rural do bairro das Indústrias, na capital. Houve troca de tiros e um cabo da PM de 41 anos foi baleado. Ele foi encaminhado para o hospital de trauma, onde foi atendido e já recebeu alta. Com a chegada de reforços, foi possível montar o cerco para tentar capturar os bandidos. De acordo com o comando da operação, mais de 200 policiais estão envolvidos na ação. A região é de difícil acesso, uma mata fechada, o que dificulta o trabalho da polícia. Um drone foi utilizado nas buscas e toda a área isolada pela polícia. Agora as notícias internacionais. China e Estados Unidos iniciaram em Pequim uma nova rodada de negociações. A intenção é encerrar a guerra comercial que já dura, 9 meses e está mexendo com o comércio mundial. De Nova York, o Guga Chakra tem os detalhes. Bom dia. Começou em clima de otimismo a negociação entre os Estados Unidos e a China. Essa primeira etapa de 2 dias em Pequim. A equipe americana enviada pelo Donald Trump é extremamente preparada e eles são muito rigorosos em relação aos chineses. Eles não querem fazer quase nenhuma concessão, porque eles avaliam que a China tem muitas vantagens no comércio bilateral. A China também inicialmente demonstrou otimismo. Esse tema é especialmente importante para os chineses. A economia chinesa está desacelerando, em parte em função dessa guerra comercial, que eles estão sendo mais afetados do que os americanos. E o objetivo é que haja um acordo até 1º de março. Caso contrário, o Trump afirma que vai reimpor as tarifas aos produtos chineses. Claro, tem gente que diz que se a negociação estiver avançando, mas não haja ainda um acordo até 1º de março, pode ser que o Trump decida prorrogar um pouco o diálogo entre os dois lados. Além da notícia aí do comércio mundial, da guerra comercial, tem aí uma negociação, informação de bastidor, de um segundo encontro entre o líder da Coreia do Norte e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Inclusive, o ditador da Coreia do Norte está, neste momento, em visita a Pequim. Isso ocorreu anteriormente, quando do primeiro encontro entre o ditador da Coreia do Norte e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Só um aposto aí. O conselheiro de segurança dos Estados Unidos vai se encontrar hoje com o presidente da Turquia para tratar de um conflito local que agrava ainda mais a guerra na Síria. Ontem, o presidente Donald Trump recuou da decisão de retirar os soldados americanos da região. Donald Trump disse em rede social que as forças americanas vão deixar a Síria em um ritmo adequado, enquanto continuam lutando contra o Estado Islâmico e fazendo o que for necessário. E escreveu que nunca falou nada diferente disso. Mas há menos de 3 semanas ele disse exatamente o oposto. Nossas tropas vão voltar agora. Nós vencemos. Na ocasião, o anúncio da saída repentina de 2.200 militares americanos causou polêmica. O receio era de que a retirada pudesse fortalecer o grupo terrorista Estado Islâmico na região, abrir espaço para forças iranianas que são hostis aos Estados Unidos e colocar em perigo os curdos, que nos últimos anos foram os maiores aliados dos americanos no campo de batalha. Quando decidiu pela retirada apressada das tropas, Trump perdeu uma das vozes mais respeitadas e equilibradas do governo. O então secretário de Defesa Jim Mattis pediu demissão justamente porque não concordava com a nova política para a Síria. Mas agora o presidente decidiu fazer exatamente o que Mattis, aqui no Pentágono, defendia. Em Israel, o assessor de segurança nacional da Casa Branca, John Bolton, disse que as forças americanas só vão sair quando os curdos estiverem protegidos de ataques da Turquia. Isso pode demorar, já que turcos e curdos são inimigos há 100 anos.
O presidente do Banco Mundial vai deixar o cargo 4 anos antes do fim do mandato. O médico americano de origem sul-coreana, Jin Yong-kim, não esconde que discorda das políticas do governo Trump sobre o clima, mas não citou qualquer razão para a renúncia inesperada. Ele cumpre o 2º mandato, está há 6 anos no cargo e foi indicado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Deveria sair em 2022. A partir de 1º de fevereiro, a húngara Kristalina Georgieva, atual diretora executiva do Banco Mundial, assume interinamente a presidência. A justiça americana acusou oficialmente o ator Kevin Spacey de agressão sexual contra um jovem de 18 anos. O caso teria acontecido há mais de 2 anos. A polícia diz que um vídeo comprova o crime. A defesa alega inocência. Kevin ficou em silêncio durante toda a audiência. Um navio de bandeira panamenha carregado de carvão afundou no Mar Negro, em frente à costa da Turquia. Segundo a guarda costeira turca, que atendeu ao chamado de socorro, havia 13 pessoas a bordo. Barcos e helicópteros participaram da operação de salvamento. 7 pessoas foram resgatadas. As autoridades confirmaram 2 mortes. Equipes ainda procuram por 4 desaparecidos. 2 militares morreram e 7 foram presos em uma tentativa fracassada de golpe no Gabão. O grupo invadiu a rádio estatal e, em um comunicado à nação, disse que o presidente Ali Bongo é incapaz de continuar a governar o país. Bongo está internado no Marrocos, se recuperando de um derrame. A família dele governa o Gabão, país rico em petróleo, há quase meio século. O Papa Francisco voltou a condenar os abusos sexuais contra menores e lembrou que convocou para fevereiro uma reunião com bispos de todo o mundo para abordar o problema. O Papa também criticou a perda de postos de trabalho e de garantias sociais e alertou que o ressurgimento do nacionalismo mina o ambiente de diálogo entre os países. Que minano a vocazione delle organizzazioni internazionali ad essere spazio di dialogo e de encontro per tutti i paesi. 4 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia para você que está chegando agora. Bom dia, Jaque, de novo. Bom dia, é sempre bom dar bom dia para você, sabe? E olha, a gente tem 2 destaques super importantes. Eu resumo em 2 palavras: calor e chuva. É o casamento que não é de viúva. Não Olha, é, mas... Ficou feio, desculpa, gente, eu sei. Mas tem tudo a ver com o verão. Essa informação é para você, é você mesmo aí, que olha, vai sair agora, vai para o ponto de ônibus, vai para a academia ou trabalha com a agricultura, quer saber, será que vai chover hoje onde eu tô? Recife já choveu agora de manhã. Quem está no Rio Grande do Sul ou em Mato Grosso do Sul, a chuva vem agora cedo também. Agora, no restante do Centro-Oeste, no Norte, em boa parte do Nordeste e no restante do Sul, a chuva vem ao longo da tarde. Claro que a gente conta tudo para você, é só ficar ligado aqui no Hora 1. Além da chuva, como eu falei, tem o calor. E sabe que ontem fez muito calor, obviamente, você reclamou já para mim. Muita gente está reclamando desse calorão mesmo, mas é o verão. Niterói, por exemplo, ontem, olha só a máxima, 39,5. Assustador. Pois é, Duque de Caxias também no Rio, 38,5. Iguape aqui em São Paulo, 38,1. Saquarema, Rio de Janeiro, 37,9. Muito calor e esse calor hoje vai continuar, tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente começa aqui por São Paulo. Ontem, a máxima foi de 32,5. Hoje, a máxima é de 33. Obrigada, e amanhã, Jaque. máxima de 34 graus, gente. Que notícia legal para mim. Não é? Rio de Janeiro, 39,6, quase 40. Lembra que eu falei? Hoje sim, a máxima prevista de 40 graus e amanhã 39. Em Florianópolis, ontem 35,2, hoje máxima de 36 e amanhã máxima de 34. Ou seja, uma semana muito calorenta em boa parte do país. Pode botar a frigideira no asfalto e fritar o ovo. Nossa, todo mundo fala que isso sempre acontece para quem está em Teresina. Tem essa história, né? Em Teresina... que frita o ovo no chão. Mas agora o asfalto de todo o país você consegue fazer isso, né? 33 para você que está em Porto Alegre, como eu falei aqui também São Paulo, BH, Goiânia, Palmas, 30 em Belém, 35 em Boa Vista, 31 em Cuiabá e 32 em Campo Grande. Vocês podem observar que as máximas, elas
estão muito altas. Olha, nenhum lugar aqui, nenhuma capital com máxima abaixo dos 30 graus. E aqui a gente explica por quê. É o calor, tem bastante umidade também, é por isso que pode chover. Começando pelo sul, a frente fria que ontem causou muitos transtornos para você que está no Rio Grande do Sul, essa frente fria já está em alto mar, mas ainda deixou áreas de instabilidade. É por isso que pode chover a qualquer hora no Rio Grande do Sul. Santa Catarina e Paraná, a chuva vem à tarde. Por exemplo, em Caiobá, vamos dar um oi para você? Você que está no litoral paranaense, aproveitando os dias de folga ainda, quer saber, vai da praia e tal? É o seguinte, teremos sol durante o dia. À tarde pode chover, é aquela chuva isolada que pode ser forte, então todo cuidado. Máxima de 35 graus, se você estiver na praia e essa chuva acontecer, vá para um abrigo, porque é muito perigoso, tá bom? No Sudeste, aqui em São Paulo, temos câmeras ao vivo também aqui de São Paulo. São Paulo a gente já falou que vai ter um dia de muito sol, então se prepare, pegue o seu kit verão, óculos, bonezinho, chapéu, se puder, vai trabalhar de regata, vá se com puder. Uma roupinha leve, água, porque teremos aquele sol de rachar o coco e à tarde vem uma chuva isolada, mas o risco é bem pouco aí, tá? Mas todo cuidado, 33 aqui. Você que está no Rio de Janeiro, Rota do Sol, assim como no Espírito Santo, em Minas Gerais, BH e centro-norte do estado também, um sol para cada um. Já no Triângulo Mineiro e no sul de Minas, a chuva vem à tarde. Você que está aqui, olha, no Nordeste, a chuva é um pouco mais fraca, tanto aqui na faixa leste da Bahia e subindo até lá no Rio Grande do Norte. E essa chuva também se espalha aqui por boa parte do Maranhão, Piauí e também Fortaleza. Isso tem a ver com a ZECIT, a zona de convergência intertropical. A chuva aperta um pouco mais na parte norte do Nordeste, tá? Na faixa leste, ela é um pouco estilo mais borrifador. Vamos dar uma olhadinha em Salvador agora, como é que tá a situação? Salvador, ainda com bastante nuvens. Daqui a pouco a gente vai observar quando clarear mais, né, Mimi? Sim, aquela imagem belíssima. Aquela imagem belíssima que a gente sempre observa. Nossa, uma iluminação legal ali. Uma visão panorâmica, né? Aí de Salvador. Máxima de 32 graus para você que está aí em Salvador para hoje, tá? No norte, vamos lá então. A ZECIT acaba influenciando também você que está aqui, olha, em parte do Amapá e Pará, tá? E no restante do norte, sol, calor e a chuva que vem à tarde. Isso vale para você também que está em boa parte do centro-oeste. Vamos finalizar aqui com a participação do Ricardo Martins, de Guanambi, Bahia. Olha só, ele descreve espetáculo. E é um espetáculo mesmo, né? Olha só que nuvens, né? Que céu. É uma pintura, né? De artista. É a pintura do dia. Ricardo, obrigada pela sua participação. E você sempre pode participar mandando perguntas também e vídeos pra gente. A gente adora, né, Jaque? A gente adora. E daqui a pouco a gente fala mais do tempo. É isso aí. Porque neste momento a parada é com ele, Thiago Oliveira. Bom dia. Bom dia, o cara do esporte. Me conte tudo o que você vai trazer de informação lá do exterior, é isso mesmo? Pois é, torneio da Flórida, né? Bom dia, turma. Vamos falar do torneio da Flórida. Vai começar na próxima quinta-feira, mais conhecido como essa semana, daqui 2 dias, né? E primeiro a gente fala do Flamengo. A Júlia Guimarães, nossa repórter, está em Orlando e acompanhou o primeiro treino da equipe rubro-negra. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia para todo mundo. O Flamengo fez os primeiros treinos aqui em Orlando, nos Estados Unidos, onde está se preparando para a disputa do torneio da Flórida. Só o trabalho da parte da manhã foi aberto para a gente poder acompanhar. Foi um treino físico bem leve para os jogadores, já que eles tinham chegado no domingo bem tarde. A estreia do Flamengo vai ser na quinta-feira contra o Ajax da Holanda. Às 7 da noite, horário aqui de Orlando, 10 da noite, horário de Brasília. Logo depois do treino, a gente conversou com o atacante Henrique Dourado, que foi o artilheiro do time no ano passado, ao lado do Paquetá, com 12 gols. Ele vive uma expectativa muito grande de reeditar uma parceria que já deu certo com o técnico Abel Braga no Fluminense, quando em 2017 ele viveu o melhor ano da carreira. Foram 32 gols, terminou a temporada como o artilheiro do Brasil. Ele falou sobre a pressão que viveu na chegada ao Flamengo no primeiro ano no clube no ano passado e agora sobre essa expectativa para 2019. A expectativa em mim no ano de 2018 foi muito grande, né? Gerou uma pressão, algo que eu tive que absorver muitas coisas, né? Fui artilheiro da equipe no ano também, apesar de não estar contente com isso, não fiquei contente com isso porque sei do meu potencial e sei daquilo que eu posso render para o time. E espero que com a chegada do Abel, não só eu, mas como todo o elenco, todos os atacantes, os jogadores aqui, nós possamos entender a filosofia dele, né?
Hoje o Flamengo volta aos treinos aqui na Universidade Central da Flórida, mais uma vez em período integral, de manhã e à tarde. A gente vai ficar de olho se o técnico Abel Braga vai montar o time para o primeiro jogo da temporada. Um beijo para vocês. Valeu, Júlio. Obrigado pelas informações. Quando a gente fala do Henrique Dourado, 2016, quando ele chegou ao Fluminense, ele marcou apenas 14 gols. Básico, assim, né? Não, isso é comparado aos 32 de 2017, quando aí estava com o Abel Braga. Nossa. Isso a gente vê, assim, o Henrique Dourado, a parceria que ele teve, né, com o técnico Abelão, e agora no Flamengo. Quem sabe em 2019 pode realmente ser o artilheiro mais uma vez do campeão do Brasil, né, como foi em 2017. Vamos aguardar aí para a temporada e depois a temporada inteira em 2019. Quem sabe na casa dos 30 de novo. Quem sabe. Turma, vamos fazer o mercado da bola agora, movimentação, né? Estava um pouquinho lenta no final de 2018, agora, como está chegando o campeonato dos estaduais, os times começam a apresentar, começam a fechar contratos. A gente começa pelas equipes cariocas. Na tela, o Botafogo, Alan Santos é o novo volante do Botafogo, vem por empréstimo do Tigres do México, ele que não joga desde março de 2018, tem aí 27 anos e vem como uma nova etapa da carreira, já que teve esse problema de alguns problemas físicos e também até mesmo por empréstimos. No Fluminense, temos o Bruno Silva, o volante Bruno Silva, e aí, outro lado ali, o Matheus Ferraz, o zagueiro Matheus Ferraz, que estava no América Mineiro, o Bruno Silva, que estava no Cruzeiro. Quando a gente fala do Bruno Silva, o torcedor que acompanha o futebol como um todo, lembra muito bem da grande passagem que ele teve no Botafogo. E agora está aí no Fluminense para essa temporada 2019. Bacana. Ainda no mercado da bola, ainda tem mais? Tem. Opa! Porque ele está de volta. A gente está falando do Hever, está de volta ao Atlético Mineiro. O que nós construímos aqui no Atlético naquele período foi fantástico, mas a gente não pode se apegar tanto ao que nós fizemos, até porque a vida segue, o futebol é muito dinâmico. Estou aqui novamente para reeditar ou editar uma nova história e esse é o meu maior objetivo e desejo no momento. Acho que o que nós fizemos lá já passou, é legal o reconhecimento, mas o torcedor também não quer só isso, assim como o jogador. Você tem que estar no dia a dia, campeonato a campeonato, demonstrando o seu maior interesse e objetivo para que você possa, sim, ainda marcar uma história maior na história do clube. E esse é o meu desejo e minha motivação. Essa história que ele fala é que ele foi capitão e campeão da Libertadores 2013 com o Atlético Mineiro, depois ele foi para o Internacional, depois o Flamengo e depois de 4 anos, né, está de volta ao Galo, por isso que ele comentou sobre essa grande história que ele teve com a equipe mineira. Ainda no mercado da bola, a gente vai agora para Porto Alegre, temos novidades no Grêmio e também no Internacional. Primeiro com o Rômulo, eu disse aqui no nosso Hora 1, né? Rômulo pertence ao Flamengo, assinou contrato com o Grêmio, empréstimo até o final de 2019. O Ramiro, volante que pertencia ao Grêmio, foi para o Corinthians, então ele vai brigar por uma vaga aí. Renato Portaluppi falou, ok, venha para cá. E o outro jogador é o Guilherme Parede. Assinou contrato com o Internacional. O Guilherme Parede tem uma situação curiosa, porque ele, né, nessa entrevista coletiva, ele disse que sempre foi fã, sempre sonhou em jogar no Internacional. Quando jogava videogame, buscava o Colorado ali nas equipes que estavam disponíveis. E aí ele assinou contrato também com o Internacional. Muito bacana, muito legal. Agora, vindo para São Paulo. Ok, desembarcamos aqui. Pois é. E quais são as novidades? Mauro Bozelli, o atacante argentino, foi apresentado no Corinthians, né? Quem acompanhou foi o nosso repórter Alexandre Oliveira. Aqui no Corinthians foi apresentado o argentino Mauro Bozelli, atacante de 33 anos, assinou contrato por mais 2 anos com a camisa do Corinthians e vai vestir a camisa número 17, não a 9. A 17 é o número da sorte para ele, que fez 130 gols em 5 temporadas defendendo o León do México, uma média de 26 gols por temporada. Ele se diz um definidor. Um atacante que define jogadas, não um construtor, e por isso ele precisa muito dos companheiros de time. Outro detalhe importante é que Bozelli já conseguiu perceber a pressão que ele vai sentir da torcida. Em 2 dias, ele aumentou 100 mil seguidores em suas redes sociais. De la cantidad de seguidores que uno sube
A quantidade de seguidores, desde que vinha ao Corinthians, aumentou em mais de 100 mil em 1 ou 2 dias. Isso mostra a importância do clube e dos torcedores. Bozelli não vai participar do amistoso contra o Santos no próximo domingo, porque ele vai para o México para fechar apartamento, encerrar a conta no banco, enfim, questões burocráticas de quem está se mudando do país. E dentro de 10 dias, eles devem estar retornando aqui ao Corinthians e se apresentar efetivamente e ficar à disposição do técnico Fábio Carille. Olha, Ale, obrigado pelas informações. O torcedor corintiano... Nação corintiana. Estava um bom tempo querendo um jogador de referência, um atacante. Desde a saída do Jô, no final de 2017, não tinha, né? O Corinthians ali testou o plano A, plano B. E o Bozelli agora vem aí com essa grande possibilidade de marcar o seu nome, o argentino, com 1,85 m, que, como ele bem disse na entrevista coletiva, ele é um homem de referência. Ele não busca a bola ali atrás, não. Ele precisa dos companheiros, municiá-lo com bolas boas, redondas, para aí sim marcar os gols nessa próxima temporada. Mas aí é o importante, que ele sabe qual é a posição e aí joga na posição que tem que jogar, né? Ele espera a bola, porque assim, a gente sempre comenta que não adianta o atacante, centroavante ficar ali e receber uma bola quadrada. Também não. O centroavante, nem todos os centroavantes têm a qualidade técnica de dominar e fazer o gol. Normalmente é aquele cara que vai e faz o gol, faz um arremate e pronto. Aparentemente esse é o estilo do Bozelli. Ele precisa realmente dos jogadores, os meias ali, os volantes, para tocar a bola redondinha. Servi-lo. Servi-lo, exatamente, para essa temporada 2019. Aproveitando o gancho do Corinthians, quem deixou o Corinthians, vivia aí uma expectativa de se aposentar no Corinthians ou não, mas falou, não, eu tenho gás ainda para queimar, quem sabe na próxima 2019, é o Danilo, que está de Casa Nova. Acho que futebol, as coisas acontecem, né? Futebol a gente, às vezes, não sabe a dimensão que vai, né? Então, deu do Corinthians, deu do dia 3, eu já desvinculei do Corinthians e estava no mercado, né? Então, a partir dali, tudo podia acontecer, né? Eu acho que não só o Vila aqui, eu acho que todo time teria essa condição, né? Então, eu acho que o Vila foi um dos primeiros times a me procurar, né? Então, isso foi muito bom. Estava até em Minas, lá na minha cidade, até lá no sítio lá, e os amigos falando que o Vila já tinha saído matéria aqui em Goiânia, que o Vila ia me procurar, então isso é bom, né? Ainda mais eu que saí muito tempo de Goiânia, né? Sempre fora, minha carreira sempre foi lá fora. Eu acho que o Vila foi muito feliz, né? Foi onde que a gente, foi um dos primeiros times que eu comecei a conversar e acabou dando certo. Tá, então, Danilo, no Vila Nova do Goiás, multicampeão, a gente pode dizer, né? Libertadores, mundiais, em 2005 com o São Paulo, campeão mundial em 2005 com o São Paulo, depois com o Corinthians em 2012. Enfim, vai encerrar a carreira aparentemente no Vila Nova do Goiás, como ele bem disse. Eu lembro-me perfeitamente, final de 2018, junto com o Emerson Sheik falou assim, não, eu parei, não aguento mais, tanto que hoje ele é um diretor, né, trabalha ali no Corinthians, mas o Danilo falou, não. Eu ainda tenho mais um pouquinho e eu quero queimar na próxima temporada. Até o fim. E é isso que a gente vai ver nesta temporada 2019. Desejando-lhe sorte. Ainda hoje no nosso Hora 1, teremos gols da Copinha, teremos os golaços. A Copinha tá demais. Teremos os golaços e também novos alunos da nossa escolinha de futebol. Do professor Thiago. Do Hora 1. Não, professor jamais. Sou reserva do Gandula no futebol, mas reserva do Gandula, muito bom. Mas esses alunos fazem questão Eu fico lá no banco, só torcendo. De entrarem na escolinha. Thiago, então combinado. Já você volta aqui. Tá já. Beleza. A seguir você vai ver no Hora 1. As alegações finais de Lula e de outros 12 réus no processo sobre o sítio de Atibaia. Ministro da Economia manda recado de austeridade durante a posse de presidentes de bancos estatais. E como os investimentos mais tradicionais do mercado se comportaram em 2018. Agora são 5h01 pelo horário de Brasília. Estamos de volta aqui no Hora 1 com as principais notícias do Brasil e do mundo. Para quem ligou a TV agora, a gente preparou um resumo com o que é destaque nesta terça-feira. Mais 106 homens da Força Nacional vão se juntar aos 300 militares que já estão no Ceará para tentar conter a onda de ataques criminosos. Muitos comerciantes ainda estão com medo.
vários fecharam as portas mais cedo ontem. Esse efetivo de mais de 400 militares da Força Nacional já estava previsto no pedido feito pelo governo do estado quando a onda de ataques começou. Agora, o restante do contingente enviado pelo Ministério da Justiça vai ajudar nesse trabalho de vigilância de prédios e serviços públicos, enquanto a Polícia Militar faz o patrulhamento das ruas e operações especiais. Além de Fortaleza, 35 cidades do interior foram alvos de atos de vandalismo. A Secretaria de Segurança Pública disse que vai reforçar o patrulhamento nesses municípios. Mais um policial militar foi morto no Rio de Janeiro. O crime aconteceu menos de 48 horas depois do assassinato de um outro PM no estado. O soldado Miqueias Marinho Ribeiro foi alvo de vários tiros quando chegava em casa em Japeri, na Baixada Fluminense. A vítima, segundo a família, não estava com arma nem fardado. O Departamento de Homicídios trabalha com a hipótese de execução por motivação passional. 3 jovens foram assassinados na zona rural de São Luís. Os corpos das vítimas foram encontrados perto de onde eles moravam, uma área onde estão sendo construídos imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. De acordo com as investigações da Delegacia de Homicídios, há indícios de que esse crime tenha um envolvimento de policiais militares. Seriam pelo menos 3 que teriam ligações com a empresa de vigilância da área. Bandidos atacaram uma agência bancária em Salvador. Parte do muro desabou com o impacto da explosão. Os caixas eletrônicos funcionavam numa área ao lado de um supermercado que também foi atingido. Até agora ninguém foi preso e ainda não se sabe se os criminosos conseguiram levar o dinheiro. O presidente do Banco Mundial, o médico americano de origem sul-coreana, Jin Yong-kim, vai deixar o cargo 4 anos antes do fim do mandato. Ele não citou a razão para a renúncia inesperada. Jin Yong-kim está há 6 anos no cargo e foi indicado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O Papa Francisco voltou a condenar os abusos sexuais contra menores, garantindo que a igreja vai combater os casos. O Papa alertou também sobre o ressurgimento do nacionalismo que mina o ambiente de diálogo entre os países. Francisco criticou ações unilaterais que fazem com que os interesses de poucos prevaleçam sobre os da maioria. 5 da manhã, 5 e 4 da manhã pela hora de Brasília. Vamos ver como é que está a situação do trânsito e se o sol apareceu por aí, Brasil afora. Em São Paulo, você vê que já tem movimento. Essa avenida fica na zona leste aqui da capital paulista, 24 graus por aqui. No Rio de Janeiro, visão panorâmica da cidade, 27 graus. Jaqueline Brasil disse que a temperatura pode chegar a 40 graus no Rio de Janeiro. Bom dia. Bom dia para você também que está em BH, começando a ir para o trabalho aí, ó, ou voltar para casa, 21 graus em BH. Em Vitória, no Espírito Santo, a temperatura deste comecinho de terça-feira é neste momento de 26 graus. Bom dia. Vamos agora dar uma olhada aí em Brasília, no Distrito Federal, Ponte JK, 19 graus em Brasília. Bom dia. Ainda no Centro-Oeste, Cuiabá, 24 graus em Cuiabá. Agora, Nordeste do Brasil, você vê que as nuvens começam a diminuir em Salvador, 25 graus, deve esquentar. Vamos para o Recife. Agora, ó, choveu um pouquinho, pista molhada, mas já passou. Tem um pouco de nuvem ali, pode ser que ainda chova hoje, 27 graus. Bom dia, recifense. Em Curitiba, no sul do país, faz neste momento 21 graus. Bom dia para você. Ótima terça-feira para você de Canoas, no Rio Grande do Sul. É isso, força, gente, 23 graus. O ex-presidente Lula e outros 12 réus apresentaram nesta segunda as alegações finais do processo sobre o sítio de Atibaia. Lula nega ter recebido propina por meio de reformas na propriedade em troca de favorecimento na Petrobras. Os advogados do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, reafirmaram o que já tinha sido dito em interrogatório durante o processo, que as reformas foram solicitadas pessoalmente pelo ex-presidente Lula e seguiram as determinações dele.
e que Lula sabia que os valores gastos seriam abatidos de uma conta de propinas que a OAS tinha com o PT. A defesa apresentou agendas com registro de um encontro com Lula, além de mensagens de celular que mencionam a reforma e que comprovariam negociações de propina. Os advogados pedem que Léo Pinheiro seja beneficiado na sentença por estar colaborando. Outros ex-executivos da OAS e o dono formal do sítio, que também entregaram as alegações finais nesta segunda-feira, pediram absolvição. Este processo tem ainda 5 réus que são delatores da Odebrecht. Entre eles, o ex-presidente do grupo, Emílio Odebrecht. Nas alegações finais, o empresário voltou a afirmar que autorizou as obras a pedido da ex-primeira-dama, Dona Marisa. Os advogados querem que Emílio Odebrecht receba perdão judicial ou redução na pena. A defesa de Marcelo Odebrecht também apresentou as alegações finais e pediu a suspensão da ação penal porque ele já foi condenado a mais de 30 anos em outros processos. A defesa do advogado e amigo de Lula, Roberto Teixeira, negou que Teixeira tenha dado orientações para a elaboração de um contrato fictício para esconder a participação da Odebrecht nas obras. E os advogados do pecuarista José Carlos Bunlai, outro amigo de Lula, pediram que ele seja absolvido por falta de provas. A defesa do ex-presidente Lula entregou as alegações finais no início da noite. No documento de mais de 1.600 páginas, os advogados voltaram a afirmar a inocência de Lula. Os advogados sustentam que as obras no sítio de Atibaia não têm relação com contratos da Petrobras, que Lula não é o dono do sítio e que não há como provar que ele soubesse das reformas. A defesa também diz que, ainda que se conclua que Dona Marisa tivesse conhecimento e domínio das reformas realizadas no sítio, não há qualquer elemento que permita inferir que a suposta atuação da ex-primeira-dama tivesse a ciência de Lula. A defesa pede a nulidade do processo, alegando que Lula foi vítima de um julgamento de exceção, que Sérgio Moro era suspeito para julgar o ex-presidente e que a 13ª Vara é incompetente para julgar o caso. Os advogados pedem também a nulidade de todos os atos feitos pela força-tarefa da Lava Jato. E quanto ao mérito, a defesa pediu a absolvição de Lula por falta de provas. E caso o ex-presidente seja condenado, que a justiça reconheça que os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro sejam considerados prescritos. O processo está em fase final. Com as alegações, a justiça poderá dar a sentença no caso, mas não há prazo para a decisão. Uma outra ação contra Lula em Curitiba também aguarda sentença. Em nota, o Partido dos Trabalhadores afirmou que nunca teve contas secretas, nem com bancos, nem com empresas, dentro ou fora do Brasil. Que essa é mais uma mentira vendida por criminosos à Lava Jato, para sair da cadeia e recuperar o dinheiro que desviaram. Os novos presidentes do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES tomaram posse nesta segunda no Palácio do Planalto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, criticou novamente a intervenção política em bancos públicos. Paulo Guedes falou no Palácio do Planalto na transmissão de cargo do presidente do Banco do Brasil e depois na do presidente da Caixa Econômica. 3 vezes depois de ficar calado na última sexta-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro falou da reforma da Previdência, do aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e da redução da alíquota do imposto de renda. Sobre impostos, integrantes do governo disseram que foi um equívoco do presidente. Havia uma tensão entre o núcleo econômico e o político dentro do governo. No discurso, o presidente da República fez um afago público em Paulo Guedes. Eu conheço um pouco mais de política que o Paulo Guedes. E ele conhece muito, mas muito mais de economia do que eu. Então, partindo desse princípio, do respeito acima de tudo, começamos a namorar no bom sentido. E eu fui fortalecendo ao lado dele. O porta-voz para desmentir atritos foi o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, um dos mais próximos de Bolsonaro. Não teve rusga nenhuma, nem rusga, nem carrinho por trás, nem tesoura voadora, não teve nada. Encontraram aí best friends, não tem essa história.
Na hora do almoço, foto para registrar o encontro do chefe da economia com o chefe da Casa Civil, que vai cuidar da articulação com o Congresso. Havia rumores de indisposição entre os dois. Depois, à tarde, no discurso no Banco do Brasil, sem citar o que ocorreu na sexta, o próprio Paulo Guedes falou que estava tudo bem e que a equipe está sintonizada. Todo mundo acha que tem uma discussão entre nós, uma briga. Nós somos uma equipe muito sintonizada. E isso acabou indo parar nos próprios discursos do presidente. E é como nós pensamos, nós estamos pensando em futuras gerações e não na próxima eleição. Sobre mudança na condução da política dos bancos públicos, o ministro da Economia criticou ações de governos passados. Falou que a interferência excessiva do governo federal prejudicou esses bancos estatais e a economia brasileira. Disse que a política de crédito faz uma transferência de renda perversa, do mais pobre para o mais rico, e que isso tem que mudar. Quando esse crédito é estatizado, sobra menos para o resto do Brasil. E aí os juros são absurdos. E além disso, para fazer essa generosidade, às vezes correta, socialmente correta, mas às vezes socialmente perversa e muitas vezes corrupta, quando estão fazendo esses favores do lado de cá, financiam com o endividamento em bola de neve do lado de lá. Então um juro vai para a Lua, que é o juro que o povo brasileiro, 200 milhões, experimenta, e o outro juro é baratinho. E é esse tipo de distorção que essa equipe vai tentar eliminar, nos 3 segmentos. Os novos presidentes da Caixa, do Banco do Brasil e do BNDES destacaram que a gestão deles será marcada por transparência nos contratos e no uso do dinheiro público. Eu não tenho dúvida que nós estamos na antessala de um novo ciclo de investimentos em uma economia que será mais aberta, mais vibrante, com mais espaço para o setor privado e para os mercados de capital. A gente lá tem um papel de continuar combatendo o patrimonialismo e as distorções que foram verificadas e que são, como disse o ministro muito bem, uma trava ao crescimento do país, à justiça, à equidade. O novo presidente da Caixa disse que não vai mexer nos juros para o programa Minha Casa Minha Vida, voltado para a baixa renda. Quer priorizar o dinheiro do FGTS e dos depósitos da caderneta de poupança para esse público. E para a classe média, pode usar recursos de subsidiárias que vão ser vendidas, como a Caixa Seguridade, loterias, e emprestar a juros de mercado. Juros de Minha Casa Minha Vida é para quem é pobre. Para quem é classe média, tem que pagar mais. A Caixa Econômica Federal vai pagar um juros maior do que da Minha Casa Minha Vida, certamente, e vai ser um juros que vai ser de mercado. A Caixa ela vai respeitar, acima de tudo, mercado, lei da oferta e da demanda. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, disse que o banco também deve vender ativos, mas não indicou quais, e que ficam de fora a administração de fundos, meios de pagamentos, seguridade e crédito. Outro ponto em comum nos discursos, com destaque para os do presidente e do ministro da Economia. Irregularidades cometidas pelos bancos vão ser expostas à sociedade. Desde a campanha, Bolsonaro fala em abrir a caixa preta dos bancos públicos. Paulo Guedes sugeriu que os funcionários que denunciarem ilegalidades devem ser premiados e disse que a equipe vai continuar trabalhando em parceria com o Tribunal de Contas da União. Pegando o gancho aí da agenda político-econômica do governo Jair Bolsonaro, seguimos para aquele passeio nas capas das edições desta terça-feira dos jornais. O Globo, Bolsonaro reúne Guedes e Onix para afinar discurso. O presidente intervém para evitar atritos entre a equipe econômica e a ala política do governo. Ela repercute aí a reunião que o presidente Jair Bolsonaro teria tido anteriormente à posse do presidente do BB, da Caixa, do BNDES, exatamente para afinar o discurso. Estavam presentes também o vice Hamilton Mourão e o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, que afirmou que tudo não passou de um problema de comunicação. Aqui também ele repercute classe média, deve pagar mais juros na casa própria. Na reportagem da Giovana acabamos de comentar sobre esse assunto, que o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, defende taxas de mercado. Abre aspas, classe média tem de pagar mais.
Seguindo em frente, vamos dar uma olhada na capa do Valor Econômico desta terça-feira. A principal manchete trata da cessão onerosa, que pode render até 24 bilhões de dólares à Petrobras. Projeções oficiais entregues à equipe econômica do governo estimam que a União pagará à Petrobras cerca de 14 bilhões de dólares, o equivalente a 52 bilhões de reais pela taxa de câmbio de ontem, referentes à revisão do contrato que, em 2010, cedeu à estatal o direito de explorar 6 grandes blocos na camada pré-sal. Na ocasião, o governo fez a chamada cessão onerosa de 5 bilhões de barris de petróleo à estatal. Destaco o final aqui dessa reportagem na capa, dizendo o seguinte: no início da noite de ontem, a Secretaria Especial da Fazenda divulgou a nota informando esse valor aí do que trata a reportagem, que os 14 bilhões de dólares constam do documento apresentado pelo antigo governo às equipes de transição, com a simulação de vários cenários, só que a nota pondera que esse cenário seria de baixa probabilidade de realização. Aqui no Valor Econômico também destaco a informação da PPI, terá área para obras estratégicas. Disputado por várias áreas do bolsonarismo durante a transição, o programa de parcerias de investimentos terá sua atuação ampliada no novo governo. Seguindo adiante, 0 hora, a gente já mostrou essa imagem aqui também dos vidros quebrados no INSS, quando a Jaqueline Brasil falou do vento em Porto Alegre. E aqui, ó, ministra fala em perdoar dívidas de produtores. Possível anistia do Fundo Rural, com impacto de 17 bilhões de reais nas contas públicas, teria apoio do presidente Bolsonaro, segundo a titular da Agricultura, Tereza Cristina. Adiante, Folha de São Paulo. Governo prepara a transição mais curta para a Previdência. A ideia é estabelecer a idade mínima para aposentadoria no prazo de até 12 anos e não 21, como propôs a gestão Temer. No interior da edição da Folha de São Paulo, eles relatam que, ao final dessa transição de até 12 anos, a idade mínima para a aposentadoria, tanto no INSS, que trata do regime privado, tanto nos servidores públicos, ficaria igual. Então, nos dois setores, INSS e nos servidores públicos. Bolsonaro recua da ideia de base dos Estados Unidos no Brasil. A possibilidade havia recebido elogios do secretário de Estado americano Mike Pompeo. Essa informação teria sido informada à cúpula das Forças Armadas via ministro Fernando Azevedo e Silva da Defesa, dizendo que não vai haver mais a base militar dos Estados Unidos no Brasil durante o seu mandato. Aí um resumo das principais manchetes das edições desta terça-feira. Sem emprego formal, 35 milhões de brasileiros trabalhadores estão sem contribuir para o INSS. Um estudo apontou que o país deixa de arrecadar mais de 60 bilhões de reais. Já são 30 anos trabalhando na praia. E mesmo na informalidade, seu Carlos sempre se preocupou em garantir uma aposentadoria no futuro. Mas há 2 anos, as contas apertaram e ele parou de contribuir. Com a dificuldade que o Brasil entrou, não deu para me pagar em 2017, aí tem que tentar voltar a pagar de novo para você ficar dentro do padrão do Brasil. Dona Maria José não teve a mesma preocupação. Agora quer que a filha se planeje mais. Começar a pagar antes para ter o que eu não tive. A informalidade tem impacto direto nas contas públicas. No trimestre encerrado em novembro de 2018, por exemplo, 37% dos trabalhadores não contribuíam para a Previdência, o que significa mais de 35 milhões de pessoas. Este professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro fez uma estimativa de quanto a Previdência deixa de arrecadar com esses trabalhadores. São 3 grupos: os de trabalhadores com empregador, mas sem carteira assinada, os que trabalham por conta própria na informalidade total e ainda os domésticos sem carteira assinada. O professor usou como base o salário mínimo. Juntos, eles representam 63 bilhões de reais, que não estão sendo arrecadados por ano. 30% do déficit total do país. Isso não serviria para resolver o problema da Previdência no Brasil. Claro que ajudaria você ter 64 bilhões de reais ao ano a mais, mas, de fato, se precisa algo a mais para você conseguir, equilibrar as contas da Previdência. Para o professor, é preciso investir na fiscalização dos empregadores e também em levar mais informação à população. Eu acho que a lei deve ser mais severa com esses empregadores que não estão seguindo a lei, que não estão dando a carteira assinada para o empregado. E fazer uma campanha de informação à sociedade que vale a pena você contribuir para o INSS.
Bom, esse assunto da Previdência certamente vai estar na discussão hoje da reunião ministerial, a segunda que acontece do governo Bolsonaro, que é o chamado Conselho de Governo. Os depósitos na caderneta de poupança superaram os saques em mais de 38 bilhões e 200 milhões de reais. É o melhor resultado desde 2013. Com a queda na taxa básica de juros, a poupança passou a render menos. Mesmo assim, no ano passado, os saques só superaram os depósitos em janeiro, fevereiro e em outubro. Só que, apesar do aumento dos depósitos na poupança, foram outras aplicações que garantiram um lucro melhor para os investidores em 2018. Durante boa parte do ano passado, as notícias eleitorais influenciaram o humor do mercado financeiro. A fuga de dólares provocada por investidores estrangeiros fez a moeda americana subir 17%. Foi o investimento mais rentável no ano passado. A Bolsa de Valores veio em seguida, com alta anual de 15%. A queda da taxa Selic leva aqueles investidores que buscam com o investimento rentabilidade, começam a procurar outras alternativas e nesse interim surge a Bolsa como um forte candidato, o que levou à inclusão de novos investidores em Bolsa no ano. Entre os fundos de renda variável, a Associação das Empresas dos Mercados Financeiro e de Capitais diz que os mais representativos renderam entre 6,86% e perto de 11%. Foi bastante procurado mais no início do ano, e à medida que o ano foi correndo, com a proximidade das eleições, o incremento de volatilidade, a procura por esse tipo de fundo diminuiu um pouco. Já fundos de renda fixa, que em geral oferecem menos riscos na média, também renderam menos que os de multimercado em 2018. Os mais procurados, com características conservadoras, pagaram ao investidor pouco mais de 6%. Mas quem procurou fundos com título de longo prazo, com mais risco envolvido, chegou a receber 13%. A maior parte dos clientes que conseguiu fazer uma aplicação ignorou esses investimentos e manteve a preferência pela poupança. A poupança ainda é o principal destino dos investimentos da população brasileira. No ano de 2018, a poupança rendeu por volta de 4%. Bem próximo da inflação do ano, que também está por volta de 4%. Então, o ganho real da poupança foi mínimo, por assim dizer. É que a poupança é mais acessível, né, gente? Pela hora de Brasília, 5 horas e 23 minutos, Jaqueline. Bom dia para você. É o nosso terceiro papo, é o nosso despertador. Só para você ficar esperto aí, tá atrasado ou não tá? Então fica só mais um pouquinho aí, mais um golinho de café enquanto a gente conta tudo sobre a previsão do tempo. Aumenta o volume um pouquinho para escutar direitinho. Vai que você não sabe se leva guarda-chuva, Pois é. Vai de regata. E como a gente está no verão, a gente sabe que sempre tem aí risco de temporal, né? E as pessoas sempre perguntam, será que hoje vai ter temporal? Temporal, não. Hoje não tem risco de temporal. O que pode acontecer é aquela chuva que vem à tarde, pode ser um pouco forte, ela é mais isolada, isso em praticamente todo o país. Tá. A não ser no interior da Bahia, boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo, aí sim toda essa região está fora aí da rota da chuva. Mas toda atenção que a gente traz todas as informações para vocês. E quando a gente fala de calor e de umidade, de chuva, a gente pensa também na proliferação de mosquitos. É bem essa época que a gente fala. Que nervoso. Pois é. Inclusive sobre dengue também, a gente fala muito sobre isso, né? Agora em janeiro, quando chove bastante. Esse mapa aqui é um levantamento feito por nós, César Soares, nosso meteorologista, nos ajudou. Onde está vermelho significa que a proliferação de mosquitos está alta, que é justamente onde a gente está registrando bastante chuva. É o caso de você que está aqui no sul, em boa parte do sudeste, como São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, no centro-oeste, pegando Goiás, parte de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e, olha, quase toda aqui a região norte. A região nordeste, até porque agora não é momento de chover de forma regular, é que está na parte ali amarela, não está nessa situação tão alta assim. É justamente nesse momento do ano que isso acontece, porque o tempo quente, ele favorece a proliferação, né? Acelera. E quando tem a chuva, tem um acúmulo d'água exatamente onde aparecem os criadouros. É por isso que a gente fala, não deixe água acumulada. É bem comum mesmo você perceber mais mosquitos, né? Sim, com certeza. Época. E falando sobre isso, onde é que estão as nuvens de chuva nesse momento? Ainda estão concentradas no Rio Grande do Sul, ainda tem a ver com a frente fria que foi embora, mas ela deixou ali um rastro de áreas de instabilidade. É por isso que agora de manhã já pode chover no Rio Grande do Sul e também em parte de Mato Grosso do Sul, tá?
No restante do país, as nuvens ainda estão se formando. Dá uma olhada como é que tá aqui, olha, bem nessa parte aqui do sudeste. É onde você falou que é só sol. Que é o sol. O sol falou assim, eu vou passar uns dias, sabe assim? Vou numa pousada ali bem no sudeste. Vou ali. Ficou bem ali. Vou ali no finzinho da Bahia, Minas, onde tá Rio de Janeiro. Tá vendo só? O que não tá deixando criar nenhuma nuvem de chuva aqui é essa alta pressão, gente. Tá deixando o tempo super seco. Para você que está no Rio de Janeiro, por isso mega calor de hoje, Espírito Santo e boa parte de Minas Gerais, pegando BH também, tá? É o caso aqui também de Goiás, onde está Brasília, também parte do Tocantins e interior da Bahia. Nessa faixa aqui, leste da Bahia, a chuva, ela é bem estilo borrifador. Vamos para Feira de Santana, então? Feira de Santana, para dar um oi para você, sabia que a chuva ela vem à tarde para refrescar, que é ótimo. Sabe aquela chuvinha bem ali de boa? Máxima de 30 graus, mas o sol aparece, tá? No restante do Nordeste, você que continua aqui na faixa leste até o Rio Grande do Norte, essa chuva também ela é fraca, vem à tarde. Ela aperta um pouco mais para Maranhão, Piauí, Ceará, por causa das ECID, que é a zona de convergência intertropical, ela acaba fabricando mais nuvens de chuva. Serve para você que também está no Amapá e parte do Pará. Toda a região norte, como vocês estão vendo aqui, teremos um dia de sol e calor e a chuva vem à tarde, tá? Vale para você também estar aqui, olha, no centro-oeste e no sul do país, como eu já tinha falado também. Aqui em São Paulo, é bom a gente dizer que, diferente de ontem, a gente tem um risco bem pequeno de chuva. Pode ser que chova aí em algum bairro, num bairro sim e num bairro não, tá? Mas é menor. Mas é menor, mas vai fazer muito calor e o sol vai aparecer também. A gente tem aqui, ó, 3 lugares onde só vai dar sol hoje: Barreiras, Guarapari e Saquarema, com temperaturas muito altas, e a gente finaliza com as máximas previstas para hoje. 33 em Porto Alegre, a mesma aqui de São Paulo, BH e Goiânia, 32 para você que está em Curitiba, 40 no Rio de Janeiro, como eu falei, 32 em Natal, em Fortaleza, 35 em Boa Vista, ou seja, calor para todo mundo hoje. Jaque, vou te aproveitar aqui do lado, porque ontem teve um pessoal que enfrentou o sol e provavelmente pegou chuva na saída. Foi a galera que foi fazer a prova da FUVEST. Eu espero que eles tenham nos ouvido, tenham levado a garrafinha de água e o guarda-chuva. O último dia de prova para a grande maioria dos candidatos da FUVEST, o vestibular mais concorrido no Brasil, no país. Mais de 35 mil estudantes fizeram o exame. Pode ser a prova mais importante da vida dessa garotada. Mas a esta altura do campeonato, melhor esfriar a cabeça. Tentar relaxar, né? Não é hora de ficar se estressando. Um apoio familiar sempre ajuda. Então, o que eu pude fazer para elas hoje foi levantar cedo, preparar um café da manhã especial, fazer temperos caseiros, né, para ela estar bem tranquila, né? Quem chegou até aqui já superou grande concorrência. Dos mais de 127 mil inscritos na primeira fase, só 35 mil continuam na disputa. Entre eles, cerca de 3 mil treineiros, que só estão se preparando para os próximos anos. Em jogo, 8.362 vagas na USP, a universidade mais cobiçada do país. O tempo máximo de prova era de 4 horas e não era permitido sair antes de 3. Mas olha só a porta desse local de prova, pouco depois do tempo mínimo, lotada de gente. O que significa isso? Bom ou mau sinal? No meu caso, acho que foi mais para um mau sinal. Infelizmente, mas eu achei a prova um pouco difícil. É que a gente é treineiro todos. Então, pro nosso nível tava complicado. Tava complicado pra gente. Tava difícil. Até desistiram logo, é isso? Desisti, mas ficou 1 hora esperando pra sair ainda. Eu acho que eu acelerei, só eu fiquei com medo de ontem e eu corri. Mas obrigada. Boa sorte, hein? Obrigada, vamos precisar. O fato é que para quem estudou, terminou a maratona. É hora de descansar e finalmente entrar em férias. Os únicos que ainda têm provas a fazer são os estudantes que tentam vaga aí no curso de artes cênicas. O resultado do vestibular sai no dia 24 de janeiro. Boa sorte, tá? No próximo bloco, você vai ver aqui no Hora 1. O ex-executivo da Nissan, Carlos Ghosn, diz à Justiça do Japão que é inocente e que não cometeu fraudes financeiras. E os gols da Copinha, com mais zebra passeando pelo campo. 5 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Bom dia, bem-vindo. O ex-presidente da Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, declarou ser inocente das acusações de fraude financeira. Ele falou hoje ao Tribunal de Tóquio. Foi a primeira aparição pública do executivo desde que ele foi preso em novembro do ano passado. E o nosso correspondente no Japão, Carlos Gil,
tem as informações. Olá, muito bom dia a todos. Um dia muito importante no caso da prisão do executivo brasileiro Carlos Ghosn, que está detido aqui no Japão desde 19 de novembro do ano passado. São quase 2 meses na prisão, sem poder ver a família, com contato apenas com advogados e seguidos interrogatórios por parte da promotoria de Tóquio. Promotoria que acusa Carlos Ghosn de alguns crimes, como, por exemplo, sonegação fiscal, também ter repassado à empresa, a Nissan, perdas em investimentos pessoais. Além disso, fraudes em relatórios enviados a acionistas e à Bolsa de Valores em Tóquio. Foi a primeira vez desde que foi detido em que Carlos Ghosn esteve num tribunal para poder dar a versão dele sobre essas acusações. Carlos Ghosn disse que está sendo acusado erradamente e está preso de maneira injustificável. Disse que está sendo vítima de uma injustiça, que ele é inocente e que não causou jamais nenhum prejuízo à companhia. Disse, inclusive, que tem um profundo amor e uma profunda admiração pela Nissan. Carlos Ghosn está preso em Tóquio, na casa de detenção. Ele veio algemado aqui para o tribunal, segundo relatos, magro, abatido, mas ainda assim tranquilo durante os 10 minutos em que leu um depoimento ao tribunal aqui de Tóquio. O caso tem grande repercussão no país, centenas de jornalistas estavam aqui e muita gente também fazendo fila para poder assistir a essa audiência. Eram apenas 14 lugares, 14 vagas nesse auditório e 1.122 pessoas tentaram entrar, fizeram fila para pegar uma senha para acompanhar esse depoimento de Carlos Ghosn. As informações aí do Carlos Gil. Os advogados de Carlos Ghosn estão explicando agora o teor das declarações dele à Justiça. Segundo a defesa, todos os atos de Ghosn na Nissan foram tomados com conhecimento e a aprovação de executivos da empresa. E eles informaram que Ghosn nunca recebeu nenhuma compensação que não foi divulgada. Os advogados, você está vendo aí, ainda pediram que o empresário seja transferido para uma cela maior e possa receber a visita da família. Ainda nas notícias internacionais, a França quer proibir manifestações não autorizadas. A gente fala sobre isso com o correspondente em Paris, Rodrigo Alvarez. Vamos então falar com ele, que está a postos. Rodrigo, prazer imenso falar contigo. Bom dia. É mais uma tentativa aí do governo de conter os protestos violentos, né, que acontecem na França. Bom dia, Michele. Bom dia, prazer falar com você. Bom dia para todos no Brasil. Olha, o governo francês quer punir os vândalos que que vem transformando manifestações pacíficas em atos de destruição do patrimônio público e privado, com graves riscos à segurança das pessoas. E esse vandalismo teve diversos episódios durante os 2 meses de protestos dos chamados coletes amarelos, que a gente acompanhou bastante de perto aqui no Hora 1. Eles começaram reclamando do imposto sobre o combustível, mas acabaram demonstrando uma grande insatisfação, ou que continua, com a queda do poder aquisitivo dos franceses. O governo de Emmanuel Macron já voltou atrás em algumas decisões, aumentou o salário mínimo, mas uma parte dos franceses continua enfurecida. E para combater o vandalismo que vem junto com as manifestações, o primeiro-ministro Édouard Philippe anunciou que em breve vai haver um reforço das sanções contra os vândalos. A nova lei deve seguir o modelo de combate aos hooligans que vão aos estádios de futebol. Os vândalos vão ser identificados e proibidos de ir às manifestações. Desde o começo do movimento, mais de 150 pessoas foram presas. E nesse último fim de semana, 25 mil pessoas se reuniram nas ruas de Paris e de outras cidades francesas. Eles incendiaram carros, motos e até um barco que fazia turismo pelo Rio Sena. Claro, os vândalos fizeram isso, não os manifestantes de maneira geral. O projeto do governo deve ser discutido no parlamento no começo do mês que vem. Agora a gente fala do frio aqui na Europa, Michele, porque não está fácil, viu? Na Grécia, 3 pessoas morreram por causa da queda brusca de temperatura e das tempestades de neve. Tem muita gente em casa fugindo do frio, mas nem todo mundo consegue, né? Refugiados afegãos, por exemplo, vivem num acampamento a 40 quilômetros de Atenas e reclamam que não tem cobertores nem sacos de dormir e estão passando grandes dificuldades. No sul da Alemanha, o governo decretou estado de emergência porque mais de 1,5 metro de neve se acumulou em cidades da Baviera depois de uma tempestade. A neve bloqueou estradas e por isso as escolas ficaram fechadas.
e o pior é que tem previsão de novas avalanches para os próximos dias. No fim de semana, pelo menos 7 pessoas morreram em avalanches nos Alpes da Alemanha, da Áustria e da Itália. Equipes de resgate continuam à procura dos desaparecidos e a previsão é que o mau tempo, infelizmente, continue nos próximos dias. Agora de volta aqui a Paris, Michele, onde ainda não nevou muito nesse inverno, o frio já chegou, mas não tem neve ainda. A França relembrou ontem os 4 anos do atentado terrorista contra o jornal satírico Charlie Hebdo. Foram muitas cerimônias para homenagear as vítimas do ataque terrorista. Em janeiro de 2015, a gente lembra, o escritório do Charlie Hebdo foi atacado por 2 homens armados, os irmãos Said e Sherif Rouachi, que atiraram e mataram 12 pessoas que estavam na redação. O jornal vinha sendo ameaçado por causa das críticas que fazia e continua fazendo à sociedade e por fazer ironia com símbolos sagrados para o Islã. Lembrando os 4 anos do ataque, o jornal lançou uma edição especial no fim de semana e fez um editorial afirmando que há um movimento baseado num lado em islamismo e no outro em populismo, questionando os valores iluministas sobre os quais as democracias modernas foram fundadas. E o jornal voltou a falar contra o uso político da religião. Abre aspas, nenhuma das liberdades de que desfrutamos hoje teria surgido sem essa corrente filosófica, o iluminismo, que começou a desafiar Deus antes de sacudir seus servos servis, ou seja, ele fala antes que os franceses derrubassem seus reis. E assim concluiu o editorial, o jornal que foi atacado por extremistas islâmicos 4 anos atrás. Ora, Michele, somando o ataque ao Charlie Hebdo e o atentado à casa de shows Bataclan, foram mais de 140 pessoas mortas naquele ano em Paris, naquele fim de ano, começo do outro ano, e a França está hoje, até hoje, em estado de alerta contra o terrorismo. Impressionantes esses números e é impressionante também que já se tenham passado 4 anos, parece que foi ontem, né? Porque as imagens, elas estão muito vivas na nossa memória, pelo menos para mim, porque foi impressionante. E a capa da edição foi muito seguinte... marcante para todo mundo o episódio, né? E aqui na França é considerado um divisor de águas, né, para a população, né? Quando o terrorismo de fato chegou à França. Impressionante. Eu estou vendo que você está passando frio aí, né, Rodrigo? Olha, tá frio, é engraçado, né? Porque hoje está fazendo 6 graus, não é nenhum absurdo, já fez menos 3 outro dia, mas tem aquela questão da sensação térmica que eu tenho certeza que você entende melhor do que eu, que tem dia que a temperatura está mais alta, mas a gente sofre mais. Hoje está um dia desses, temperatura 6 graus, mas sofrendo com esse frio aqui. Espero que amenize. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação aqui no Hora 1. Prazer imenso falar contigo. Bom dia para você aí. Tchau, tchau. Ele falou que eu entendo muito de sensação térmica, mais ou menos. Eu vou chamar quem entende mesmo do assunto, que é a Jaqueline Brasil, para a nossa 4ª etapa aqui da previsão do tempo. Jaque, me conta o que o pessoal pode esperar desta terça-feira. Olha, pode esperar altas temperaturas. No Brasil, né? Vamos no só Brasil, localizar, porque a gente saiu do Rodrigo lá em Paris. Altas temperaturas aqui no Brasil, já que estamos no verão. E, obviamente, que em alguns lugares a gente vai sentir mais calor ainda, porque onde o sol bate mesmo para rachar o coco é porque a gente vai sentir muito calor. É o caso de boa parte do interior da Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, hoje que a máxima vai ser de 40 graus, no Espírito Santo, tá? Fora isso, em quase todo o país tem previsão de chuva. E quando a gente fala de chuva, para algumas regiões, isso é muito bem-vindo. É o caso do Nordeste, né? É claro que a chuva com regularidade no Nordeste vem a partir de maio, mas toda chuva que vem e caindo no lugar certo é muito bem-vinda. E falando disso, a gente mostra a situação dos reservatórios no Nordeste. Dos 538 reservatórios na região, 283 ainda estão abaixo de 30%. Quer dizer, a situação é bastante preocupante, né? Tem que manter o cuidado, né, Jaque? Tem que manter o cuidado. A gente torce para realmente, agora que a gente vai até observar daqui a pouco que o nosso mapa está mais verdinho na região Nordeste, que essa chuva ela caia no lugar certo, mas aquela que vai resolver o problema não é essa de agora, tá? A gente espera realmente que comece em maio e que isso vá seguindo pelos anos seguintes para resolver a situação que é tão complicada. Por exemplo, a chuva de 15 dias agora, nos próximos 15 dias, ela está acumulada mais para a região do Maranhão, Piauí e
centro-sul do Ceará. Muito por conta da ZECIT, a zona de convergência intertropical que está fabricando essas nuvens de chuva. De uma maneira geral, em todo o país, como a gente tem muita circulação de umidade, de vento úmido, ele é quente, mas ele é úmido, olha só, a umidade do ar hoje até que ela não vai ficar tão baixa não. Ela fica baixa mais aqui na região central do país, caso de Mato Grosso, Goiás, também Tocantins, até um pouco aqui no Pará também, mas dá uma olhada aqui na faixa leste, pegando parte do Nordeste, Sudeste e Sul, e até lá em cima no Amazonas, a umidade até que vai estar tranquila. Isso é bom até pra gente respirar um pouquinho. Melhor. Né? Olha aqui o nosso mapa, como eu falei, tá todo verde. Onde tá verde hoje é sinal que a chuva vem, especialmente à tarde, tá? A exceção é para você que tá aqui, no Rio Grande do Sul, por causa da frente fria, que já está em alto mar, mas deixou áreas de instabilidade. Não é temporal, mas a chuva vai e volta intercalando com o sol. Tá. Para você que tá no Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha agora em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, para dar uma olhada? Olha só. Nossa, que céu. Que bonito. Bem diferente do dia de ontem, que tava aquele céu carrancudo por causa do temporal que destruiu aí algumas cidades. Mas olha só, Rio Grande hoje está com um amanhecer bonito, máxima de 30 graus. A chuva pode vir a qualquer momento, mas é uma chuva mais fraca, tá? Certo. Isso vale para todo o estado do Rio Grande do Sul. Você que está em Santa Catarina e também Paraná, a chuva vem à tarde. Mato Grosso do Sul, a chuva pode vir agora já de manhã. Já Mato Grosso, essa chuva ela vem ao longo do dia mais à tarde, tá? Parte aqui de Goiás também. Brasília e aqui, o centro-norte de Goiás está na Rota do Sol, assim como você que está em Minas Gerais, Espírito Santo e também Rio de Janeiro. Essa alta pressão aqui, gente, que não deixa nenhuma frente fria avançar lá para o alto do país e é por isso que está deixando tudo seco. Formou um barreirão. Formou um barreirão. Formando um barreirão, será que o amanhecer tá bonito em BH? Vamos dar uma olhadinha? BH agora, para dar um bom dia para você, eu sempre lembro de pão de queijo quando a gente olha um amanhecer tão bonito assim em BH. Um pão de queijo e um café agora seria tudo de bom. Dá vontade de tomar café. Não é? Café. Bom, não, mas... se você estiver tomando em casa agora, aproveite por nós, já o faremos. Não abra ainda a sua janela. Fique com a nossa janela aqui do Hora 1, mas está tão lindo. Máxima de 33 graus hoje, não vai chover. Vamos ver se Vitória tá com um amanhecer bonito também, você que está em Vitória. Ontem tava, hein? Olha, mais uma vez, gente, lindo esse amanhecer com essas nuvens de enfeite, o sol já querendo aparecer, máxima de 33 também. Aqui em São Paulo, a gente também vai ter um amanhecer bonito, dia de muito sol, só que à tarde tem uma chuva um pouco mais isolada, tá? Tá bom. Aí a gente vai aqui já para as nossas máximas previstas para hoje, altas, 33 para você que está em Porto Alegre, a mesma aqui de São Paulo, BH, também Goiânia, Palmas, 30 para você que está em Belém, 32 em Fortaleza, Natal, 31 em Salvador, 40 para você que está no Rio de Janeiro. Claro que com esse solzão na cabeça, a sensação, ela vai estar mais alta, né? 35 para você que está em Boa Vista. Amanhã é o seguinte, gente, tem risco de temporais no Rio Grande do Sul. Mais uma vez, atenção, por causa de um sistema de baixa pressão que vai se formar amanhã no Uruguai e uma frente fria que vai passar em alto mar. De novo. De novo. Grandes acumulados, especialmente para você que está aqui, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Essa chuva também se espalha pelo todo o estado de Santa Catarina, Paraná. Óbvio que amanhã a gente vai trazer todos os detalhes para você aqui no Hora 1. Obrigada pela sua participação e mande fotos, mande vídeos e também mande colaboração, perguntas, qualquer coisa em relação à previsão do tempo. A gente está aqui para falar com você. g1.com.br/Hora 1. Já aqui. Obrigada. Até amanhã. Passando a bola para o dono da bola do Hora 1, que é o Thiago Oliveira. Fala para mim. A gente tenta ser o dono da bola, né? Já falei aqui no Hora 1, bom dia para você, que eu sou reserva do Gandula. Mas quem não é o reserva do Gandula é a molecada. É a molecada. 12 jogos movimentaram a segunda rodada da competição. A gente mostra para vocês que o Fluminense avançou para a próxima fase. Vamos ver. Na 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, você sabe muito bem, né? A gente está de olho nas últimas promessas dos clubes. Quem já foi campeão da Copinha pelo Fluminense e até chegou a disputar Copa do Mundo pela seleção, Edinho mostrou a mesma vitalidade de garoto na estreia da primeira temporada do Tá Brincando, em que a dupla de jovens desafia um time de veteranos acima de 60 anos. Vem pra cá, do futebol, do campo, para o nosso palco do Tá Brincando, Edinho! Sou Edinho, tenho 63 anos, ex-jogador de futebol, mas ex-atleta nunca. Se a habilidade do Edinho continua a mesma depois de aposentado, a nova safra do Fluminense
também promete. Até cruzamento vira gol. Contra da defesa do 7 de Dourados. Bateu no peito do Juca, gol contra do menino. O atacante Samuel confirmou a classificação para a próxima fase. 2-0. Ele é bom de bola, quando sobra ele faz. Opa, olha aí, o arco-íris. Nesse colorido no céu, um azulão no campo. Só que na saída errada do São Caetano, o El agradeceu o presente e fez 1-0 para o Santos. Comemoração com os companheiros que foram alertados. Eu fico muito feliz de ter feito o gol nessa partida, né? Mas o nosso time de vez em quando dá meio com uma dormida, mas a gente vai acertar no intervalo aí para que isso não aconteça mais. Mas a defesa santista dormiu mesmo no segundo tempo. Primeiro nessa falha de Felipe Torres. Rafael Menezes não quis nem saber e empatou. No final da partida, a virada do Emerson veio para emocionar quem estava ali, ali no banco. E olha, tem gente passando mal aí no banco do São Caetano, hein? A emoção é forte demais. Olha aí. Assim como o Santos foi surpreendido, nessa segunda rodada da Copinha, Botafogo e Flamengo sofreram com a zebra. Um lagarto cruzou o caminho do Grêmio. E ontem, um tubarão tentou assustar o Vasco. Que chutaço! E sob os olhares da comissão técnica do time principal e da equipe da escolinha de futebol do Hora 1, olha a chance que o Eric perdeu no jogo que terminou 0-0. Bola fechada, olha a chance embaixo do gol. Perdeu o Vasco. Deu um tapinha na bola, mas cobriu a trave. Pois é, não deu certo, né? Faltou a pontaria. Então a gente aproveita para mostrar para vocês aí a escolinha de futebol do Hora 1. Claro que você que está acompanhando o nosso Hora 1, você que vai jogar a copinha hoje, porque tem muita gente que acorda cedo, fique ligado para não entrar aqui na escolinha. Eu acho que você não quer entrar. Nós separamos aqui 3 lances da escolinha de futebol do Hora 1. Meus amigos, tudo acontece na copinha. O Rafael do 7 de Dourados perdeu essa chance aí de fazer um golaço em cima do Fluminense. Tá lá, driblou e aí não foi um tiro de meta, não sei o que aconteceu, se bem que ele lamentou. Ele fica com aquele jeito de vergonha. O goleirão falou assim: papai amado, o que foi isso? Do outro ângulo para vocês. Ele fez tudo certinho, Michele. Tá aqui. Recebeu, driblou. Limpou. Só faltou a pontaria mesmo. Não. E aí, nesse mesmo jogo, o Dudu... Mais uma vez, fala aí, Mi. Dudu. Dudu. Sem goleiro, sem ninguém. Mas, gente, eu acho que o problema é da chuteira. Deslizou. Não é um murrinho artilheiro, não. Pra vocês prestarem atenção que a escolinha de futebol do Hora 1 está ligado em tudo que acontece no mundo, olha o que o goleiro do Quirguistão fez na derrota para a China pela Copa da Ásia. Ele só jogou a bola pro próprio gol. Tá aqui, pelo outro ângulo. Parecia jogo de vôlei. Exatamente. Você vê que ele tenta fazer um bloqueio. Isso. E ele teve esse dom. Você vê que não adianta lamentar, não adianta mais nada. Meninos, não fiquem tão nervosos, então. Se até o goleiro do Quirguistão... Exato. Olha, gente. Boa, Mi. Boa, compensei. Voando. Exatamente. Agora, pelo outro lado, a gente mostra para vocês o Prêmio Denner, que você de casa pode ir lá no site Globoesporte.com votar o golaço de cada rodada. A gente separou aqui da primeira rodada. Quem venceu foi o Reginaldo, do Trindade, o eleito melhor gol, né? O golaço dessa primeira rodada da Copinha foi em cima do Jaguariúna. Sim, nem respirou. Um pombo sem asa, como a gente... Pombo sem asa, adorei isso. De 1900 bolinhas, tá? Essa expressão. Jovem, né, gente? Reginaldo tá aí, do Prêmio Denner. Mais uma vez para vocês, do outro ângulo. Foi um golaço mesmo. Sensacional. Tá aqui, Pá. Sem chances pro goleirão. Agora, vamos lembrar a Copa do Mundo de 2002? Ronaldinho Gaúcho. Gente. Estou falando do Rickson, da Portuguesa.
Ele fez a lá Ronaldinho Gaúcho. A gente colocou ali da outra tela para vocês lembrarem o que aconteceu entre Brasil e Inglaterra. O Brasil venceu, né? A Copa do Mundo 2002, 2-1. Esse golaço do Ronaldinho Gaúcho, e o Rickson, aqui do outro lado da Portuguesa, fez um gol muito parecido. Muito legal. A pergunta é, se eu estivesse em campo, eu ia perguntar para ele, foi por querer? Foi pensado? Será? Ensaiado? Não sei. O importante foi um golaço, tá aí, concorre ao prêmio Denner, que você, mais uma vez, pode ir lá no Globoesporte.com e votar, tá bem? Ó, hoje, só 10 jogos vão abrir aí a terceira rodada da Copinha, e aí 4 campeões estarão em campo. A gente coloca aqui para vocês acompanharem, e claro que amanhã a gente vai mostrar para vocês. Marília vai enfrentar o Cruzeiro, São Carlos, o América Mineiro, o Ituano, o Corinthians, e o Paulista vai jogar contra o Vila Nova pela terceira rodada da Copinha, como a gente mostra aqui para vocês. A situação que a gente sempre destaca também de alguns times grandes, como a zebra apareceu aí pro Flamengo, pro Grêmio, que pode dar ruim nessa primeira fase da Copinha é a situação do Botafogo, nesta terceira rodada. O Botafogo precisa vencer, e ainda vencer por 2 gols de diferença para enfrentando o Francana. O Francana só precisa de um empate para avançar para a próxima fase. Ali do outro lado, né, nós temos o Horizonte e o Cuiabá. O Horizonte precisa vencer por 2 gols de diferença, o Cuiabá, uma vantagem no empate, já garante a equipe para a próxima fase. Lembrando que em cada grupo tem 4 times, os 2 primeiros avançam à próxima fase e os 2 últimos, tchau Copinha. A torcida do Botafogo e do Horizonte está sofrendo. Exatamente, tchau Copinha 2019. Tá aí então o nosso pacote especial da Copinha para vocês. Agora falar do torneio da Flórida, vai começar na quinta-feira, né? Quem tem as informações para a gente do São Paulo, do tricolor paulista, é o nosso repórter Renato Curi. Oi, Thiago, muito bom dia. Bom dia aí para o pessoal ligado no Hora 1. Nós seguimos acompanhando a preparação do São Paulo, a pré-temporada aqui em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. E na última segunda-feira, quem foi apresentado por aqui é um velho conhecido da torcida do São Paulo. O volante Hernanes voltou a vestir a camisa de número 15, um dos principais reforços para 2019. E o Hernanes estava naquele São Paulo da década passada, a última geração vitoriosa, tricampeã brasileira. E agora, 10 anos depois, o Hernanes está de volta, né? Ele jogou aqui também em 2017 e agora chega para tentar acabar com esse jejum de títulos do São Paulo, que já dura 10 anos. E na coletiva de apresentação aqui, rapaz, ele falou grosso. Dá uma olhada no que o Hernanes falou sobre esse tempo todo do São Paulo sem ganhar um título. Essa camisa é muito pesada, é muito grande para ficar tanto tempo sem conquistar um título, né? O que eu trago é a inconformidade com essa espera absurda de tempo sem títulos, né? Bom, o São Paulo segue a preparação por aqui. A estreia na Copa da Flórida na próxima quinta-feira contra o Eintracht Frankfurt da Alemanha. O São Paulo vai fazer 2 jogos por aqui nesse torneio, né? Esse de quinta-feira e aí no sábado enfrenta o Ajax da Holanda no segundo e último jogo aqui na Flórida. O São Paulo fazendo a pré-temporada aqui nos Estados Unidos, uma temporada que promete para o tricolor, que estreia no dia 6 de fevereiro na Copa Libertadores. Pré-temporada, preparação apertada, problema para o André Jardine, e a gente segue acompanhando aí todos os detalhes da preparação do São Paulo, aqui direto dos Estados Unidos. Eu volto aí contigo, Thiago. Valeu, Curi, obrigado pelas informações. O torcedor São Paulino lembra muito bem, na segunda passagem do Hernanes, a equipe, o Hernanes salvou o São Paulo no finalzinho de 2017. O São Paulo estava perigando entrar na zona de rebaixamento, disputar a Série B do próximo ano, que seria 2018. O Hernanes veio e aliviou muito a equipe nessa temporada que eu estou comentando, 2017. E agora vem o São Paulo construindo um bom time. Bacana. Ô, Mi, tem uma coisa que eu sempre falo com a Mona Lisa, que está de férias, é um dos jogadores que falam assim, vou me aposentar.
Só que o amor é tão grande que não adianta. Faz um jogo de despedida número 1, 2, 3, 4, 5. Você falou isso antes, até aqui na edição do jornal, né? O Danilo foi lá pro Sim, Goiás. Exatamente. Não Você dá. mostrou o Edinho, disse assim, sou ex-atleta, mas não sou ex-atleta. O amor é muito grande. O Falcão, você que acompanha o Orão, sabe muito bem que a gente sempre fala, né? O rei do futsal se aposentou, e de fato se aposentou mesmo, mas ele não parou. Nós temos as imagens aqui já do torneio da Flórida. O que ele vai fazer? É o rei do futsal, mas gosta de também fazer as suas embaixadinhas neste momento, dirigindo, acelerando o carrinho de golfe e também fazendo a sua embaixadinha e fazendo toda uma arte nas redes sociais. Mas espera aí, é golfe ou é futebol? É futegolfe, sabia? Futegolfe. Sério? É uma brincadeira que eles fazem, assim, com alguns convidados, o Falcão é um deles, e aí, assim, antes da partida mesmo, da brincadeira, fez essa embaixadinha super fácil, super tranquila. Claro. Né? Dirigindo claro. o carrinho de golfe, acelerando devagar, porque se você acelera, né? O carro vai com tudo, o carrinho vai com tudo, mas enfim. Esse super é o Falcão e esse também foi a nossa parte aqui de esporte no Orão. Tiago, muitíssimo obrigado, especialmente pelo carrinho de golfe do Falcão. A gente volta a se falar então amanhã. Amanhã às 4. Fechado? Fechadíssimo. Com mais copinha, mais informação do Exatamente. esporte, tudo pra gente. Obrigada, Tiago. Obrigado, Michele. Infelizmente, a gente encerra essa edição do Hora 1 com a última notícia, uma notícia triste, séria. Na China, um homem invadiu uma escola em Pequim e feriu 20 crianças. 3 estão em estado grave. Depois do ataque, o homem foi preso pela polícia. Outras informações você continua acompanhando aí durante os nossos telejornais. O Hora 1 fica por aqui, mas você sabe, né? No Globoplay dá para rever todas as nossas reportagens e eu te convido a fazê-lo. Assista agora as notícias do seu estado. Bom dia para você. A gente volta a se ver amanhã, a partir das 4 da manhã.